muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainan Franco na área com vocês. O episódio de hoje, ou o programa de hoje, é o seguinte, ele já aconteceu por 5 horas nesse estúdio e você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, vai escutar a última hora, que já tem um filtro das conversas. Porque quando você conhece muito tempo a pessoa, gente, é muita história e a gente tem que dar uma selecionada aqui nos vazamentos de informações para o quê? Não ser processada pelo coleguinha, que no caso é meu coleguinha aqui, que estou com ele hoje. Vinícius Whitehead Merli. O Merli eu achei que fosse no meio, o Merli é no final. É no final. O Merli é no final. O Vini, o eterno estagiário. Eu conheço esse garoto desde que ele tinha 20 anos de idade e lá se vão 12 anos da nossa vida. E finalmente ele veio hoje aqui contar um pouco da sua carreira de ator, de vinícola. Sommelier. Só para combinar com o nome Vini, me trouxe um vinho de presente, que ele vai falar um pouquinho de vinho. E a atividade principal dele, que é o ganha-pão, é o dia a dia, é o jornalismo. Profissão essa que nos últimos anos, desde que você saiu da faculdade para agora... Nunca parei. Nunca parou, mas é uma profissão que passou por grandes revoluções nos últimos 12 anos, com o advento da internet e com o advento das tias do Zap. Todas que produzem muito conteúdo, muita informação, muito jornalismo sério, jornalismo de verdade. Exatamente. Bem-vindo! Olha, que prazer estar aqui, hein? É que bom que você gostou, porque são 5 horas que você tá nesse estúdio para fazer tudo funcionar, não é mesmo? A parte publicável é só nessa hora. É só quando funciona. Exatamente. É isso, né? Isso a internet não mostra, gente. Mas estamos aqui, botando papo em dia. Não à toa, trouxe um vinho. Fala do vinho. É um tinto argentino do Vale do Uco. Seco, tá, gente? Pra você que me pergunta ainda. Tem até uma aguinha pra acompanhar. Tem uma aguinha, aqui, ó. A gente tá água e vinho aqui, vai chegar um pão a qualquer momento e vamos... Uma tábua de queijos daqui a pouco, né? Mas a gente se conhece, não precisa disso também, dessa... Não, precisa, não precisa da cerimônia. É, verdade. Mas precisa uma tábua de queijo também. Você que tá em casa pode mandar uma tábua de queijo pra gente, que a gente super aceita. A gente até faz um outro programa só comendo. Tá friozinho, a SMR, né? Só de comendo queijo e tomando vinho. Nossa, é uma boa live pra gente fazer, não é mesmo? Vamos fazer, sem censura. Sem censura. Viu? Fala do vinho primeiro. É um vinho da Argentina. Do Vale do Uco. Vale do Uco. É um vinho, um tinto corpo médio, uma acidez legal, produzido por esse enólogo chamado Michel Rolland, que é um francês que tá na Argentina agora com essa vinícola, faz vinhos ótimos. É um vinho bem legal aí, pra esse clima que já tá mais friozinho, né? Tá dando uma esfriadinha de leve. Na verdade tá quente pra caramba, a gente colocou o ar-condicionado no 16 pra gente ter essa sensação climática. Aclimatar esse estúdio. Exatamente. E tomar um vinho com muito prazer. Exatamente. Mas já agradeço o presente, agradeço a presença. Eu achei que ficaria de presente, mas aí você chegou, vamos abrir. A vida é pra hoje, meu amigo. A vida é pra hoje. Não deixamos pra amanhã o vinho que a gente pode tomar hoje, é meu lema. Meu lema. Jornalismo, você sempre foi uma pessoa ali ligada na comunicação na sua vida? Porque sempre. Tem a carreira de ator, né? A gente vai chegar lá. Mas a decisão de jornalismo veio quando? Desde sempre. Eu sempre... Por quê? Acho que eu sempre gostei de me comunicar, desde criança. Quando eu era criança, era época de eleição, o que eu fazia? Eu colecionava santinho de político. Eu ficava na rua e ficava colecionando santinho de político e ficava falando em casa. Olha que criança tonta. Não, de repente tem um sentido aí no final da coisa toda. Eu ficava falando dos candidatos que eu via ali em casa. Olha, e na época, né, tinha brindes. Tinha brindes. Quem tinha não régua, lembra? caneta, aquele chaveiro, pente, tinha tudo, gente. Caneta, régua, tinha tudo. E aí eu colecionava esses brindes e esses santinhos e ficava falando em casa, olha aqui, peguei isso, tal. Mais tarde, eu sempre fui CDF, Eu pegava o Atlas. Olha só que outra coisa de CDF. Eu amo Atlas. Eu amo Atlas. Eu tenho o Atlas da Folha aqui nesse estúdio, inclusive. Eu pegava o Atlas e ficava escrevendo os países, as capitais, a população. Chegou uma época que eu sabia de cor quase todas as capitais. Eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Nossa, se você tivesse TikTok naquela época, você ia viralizar. Eu ia ficar rico. Ia ficar rico. Ia chegar um garoto de 13 anos todo problemático, porém rico, morando em Alphaville. Só que na época da escola eu era o CDF, mas eu me relacionava
relacionava bem com a turma do fundão também. Porque, né? A gente baguncinha. Já tinha, gostava de uma bagunça, só que nunca tirei nota vermelha. Então. Nossa, que ideia. Gente. Mas gostava de jogar futebol, gostava de me relacionar com a galera do fundão, então ficava. Então eu me relacionava tão bem com a galera. CDF. Ficava ali, tranquilo. Faz sentido aqueles santinhos políticos ali na tua vida. Você tá vendo? Olha como tá. Tem um sentido ali, né? A articulação política desde sempre, né? E aí chega o momento de você escolher uma carreira, porque tem isso, né? Tem. Ainda tem. Quer dizer, tem pais que estão investindo no quê? Na carreira de youtuber do filho. Hoje a gente tem outras profissões ali. Não, naquela época não tinha. Que ganham mais que médicos, advogados, engenheiros e as profissões da época, né? Mas eu jornalismo foi sua primeira opção, assim? Tipo, vou fazer jornalismo? Teve, vou ser jogador de futebol. Sempre Palmeiras. Jornalismo. Não, eu sempre gostei de futebol, de esporte, mas não tinha cacuete pra isso. Então eu falei, não, eu quero ser jornalista porque eu gosto de podia ter o rádio TV também, pra ser o quê? Radialista de rádio AM, locutor de futebol. Poderia ser. Mas a rádio AM já tava, né? Já tava sim. Então eu falei, não, eu vou ser jornalista. E eu queria trabalhar em TV. Sempre gostei de assistir TV, assim, sempre me afeiçoou. Mas antes, aqui em Jundiaí tinha o jornal Bom Dia. Sim. Edu Serione, Fábio Pescarini, José Arnaldo de Oliveira. Muita gente boa. E aí quando o jornal Bom Dia chegou aqui, até que o Galvão Bueno entrevistou, chegou aqui na inauguração. Que era do J. Ávila. J. Ávila, que foi meu chefe, meu patrão depois na TV Tem. Mas na época do jornal Bom Dia, chegou aqui, eles abriram um espaço para um chamado Conselho de Leitores. Eles chamavam uma pessoa de cada segmento da sociedade para fazer parte do conselho do jornal, para definir coisas do jornal. Um comitezinho ali para mapear a cidade. Isso, e para definir até, vamos mudar o formato do jornal, o conselho tinha que aprovar. Era um conselho gestor. Era aquele jornal menor, né? Era um tabloide. Era um The Sun de mentira. E aí eu tinha 15 anos. Eu me inscrevi. Falei, vou me inscrever. Tô fazendo nada entre o futebol e estudar pra prova de matemática. Tô de bobeira aqui. E fui selecionado. O Edu Serione selecionou. Beleza, tem um jovem aqui. Mas você não conhecia o Edu? Não conhecia ninguém. Então tinha um aposentado, tinha um advogado, tinha uma pessoa do movimento negro, tinha uma pessoa do movimento artístico, que era um conselho bem diversificado. E eu fui selecionado para ser o estudante. Olha. E aí a gente já entrevistava personalidades da cidade. Então, com 15 anos, eu estava entrevistando prefeito, deputado federal, deputado estadual, bispo diocesano. Então já tava... Nossa, tava muito ali pra você, né? Tava. Você foi incluído nesse universo. Fui. Já andando pela redação com 16 anos. Você se incluiu, né? Me incluí. Maravilhoso. E aí, tanta gente hoje que a gente encontra as pessoas hoje, fala, putz, lembra daquela época? Eu tinha 16 anos, né? Foi a metade da minha vida. Eu tô com 32, né? Tinha 16. E aí foi isso. Aí deu o pontapé inicial. E eu entrei pra faculdade logo depois. Foi pra PUC. E aí, quando você estuda jornalismo ou qualquer profissão, você teve a experiência de redação, uma redação de um jornal de grande circulação em Jundiaí. Você tem o sonho do garoto, daquele Vini que recolhia santinhos, pentes, réguas e canetas na rua e fazia seu próprio jornal ali, vendendo peixe. Tem o ideal do que vai ser o futuro da carreira. E tem a realidade. É difícil, é uma transição difícil, né? Porque você entrou na faculdade 10 anos atrás. 13 anos atrás. 13 anos atrás. Na época, os meios de comunicação também eram diferentes. Há 12 anos atrás não dava pra gente imaginar... Só tinha Facebook. A potência que tem um WhatsApp, né? Não. A gente tinha ainda os jornais impressos, essas circulações acontecendo, o nosso veículo de comunicação do jornalismo ainda eram os jornais das grandes empresas de mídia, né? Internet já... começando ali num lugar... Mas a internet a gente usava de forma mais recreativa ainda nessa época. Ainda tinha internet de escada, né? Não era todo mundo que tinha banda larga. Não é todo mundo que tinha banda larga nessa época, né? Então ainda tinha um uso limitado da internet, né? Mas era uma época bem plural, né? Você falou, tinha jornal impresso, tinha internet engatinhando, o WhatsApp não tinha, era SMS, as pessoas se falavam por SMS. E você pagava o pacote de dados, né?
Quem tinha SMS limitado era rico, né? Eu falo que pagava, gente, porque há serviços que hoje a gente nem pensa, né? Assim, na hora de mandar um WhatsApp e tal, que antigamente você tinha que elaborar o que você ia perguntar para a pessoa, ou a mensagem que você ia mandar, porque aquilo tinha um custo. Exatamente. Eu acho que essas coisas, a gente tem a sensação que não tem um custo, que o custo somos nós. Essa sensação também nos dá esse lugar de falar qualquer coisa, a qualquer hora e qualquer momento, né? Exatamente. E a televisão, né? E a TV. Rádio e televisão, claro. Sim. Mas as a TV aberta com mais espaço. As rádios de notícia sempre foram super importantes, inclusive com questões de trânsito, né? Na época não tinha esse GPS no celular. Não, CBN, Rádio Bandeirantes. Eu lembro que era a fonte principal, assim, de notícia móvel. Sim, os celulares tinham rádio, né? Hoje em dia a gente usa TV aplicativo. E rádio, TV e rádio. Hoje em dia você usa aplicativo, normalmente. Poucos celulares hoje têm recepção de rádio, né? De TV. E TV também, Mantendo o HF no seu rádio, pra você ter um bombril, não tem. Exatamente. Era uma outra comunicação. Era uma outra comunicação. Na faculdade, só voltando para a faculdade aqui, para falar da sua carreira de ator, o seu lado Selton Mello, o seu lado Wagner Moura. Então, eu vou falar o outro Wagner, casado com a Sônia Lima. Não, Sônia... O Wagner Montes? Finado Wagner Montes. Ele tá vivo, não tá? Não, faleceu o Wagner Montes. Faleceu? Ô, Google! Gente, por onde anda a Wagner? Dei muito uma de Sônia Abrão. Ela deu. Beijo! Não, foi a Claudete Troiano, não foi? Não, foi a Sônia Abrão, não foi? Foi a Claudete, eu acho. Foi a Claudete. Beijo, Leila Lopes. Porque a dele fala assim... Faleceu. Ela faleceu, Clau. É a Claudete Troiano. Claudete Troiano. É isso. Não sabia que Wagner Montes tinha falecido. Vamos falar só de Wagner Moura nesse episódio. Eu acho que faleceu. Tenho quase certeza que ele faleceu. Não, vamos dar um Google agora. Vini, não posso deixar isso passar aqui. Wagner... Montes. Faleceu, 2019, ó. Ah, tá. Coitado. Que Deus o tenha no lugar que ele merece. Marcou a TV também, o Wagner Montes aí. Que a TV morreu, Wagner Montes também, mas vamos falar aqui, né? Do seu lado de ator. Sim. Na faculdade eu ganhei o Oscar. O Oscar da faculdade. Você fez PUC Campinas. Jornalismo, comunicação social. E nós tínhamos, eu acho muito criativo isso e muito importante, porque nós tínhamos uma disciplina de teatro. É muito importante. E é no primeiro ano da faculdade. Não, e pro jornalismo. Porque para você se doar, se entregar. Isso, para você perder a timidez. Uhum. E o professor Paulo Afonso, que faleceu recentemente, também um grande... Você tá hoje um obituário aqui, vamos combinar. O Afonso Pereira, da Rádio Cidade. Morreu ontem. Grande um abraço pro Afonso Pereira aí. Tá vivo? Não, tá vivo, claro. Pelo menos um, né? Nossa, o Afonso tá vivo. Beijo, Afonso Pereira. Grande Afonso, grande abraço aí. E aí eu fiz uma peça de teatro chamada A Ampulheta, que você tem aí também. Temos uma ampulheta aqui, ó. Era uma peça que uma menina entrava num antiquário. Não, a peça não chamava Ampulheta, agora que eu lembrei. Chamava O Antiquário. Mas a ampulheta era a chave da peça. Entendi. Ela entrava no antiquário e ela encontrou uma ampulheta. E ela virou a ampulheta. Ela tinha o ideal de viajar no tempo, porque ela não se via feliz no tempo que ela estava vivendo. Eu te entendo, gata. E ela queria viver outro momento. Que ela queria ter vivido a ditadura militar por conta da resistência. Ela queria ter vivido... a Paris do século XIX. Bom, beleza. Prefiro Paris. Ela encontra a ampulheta e vira a ampulheta. E aí, nisso, ela faz aquela viagem no tempo. Uhum. E nessa peça de teatro, eu fiz 2 personagens na mesma peça. Olha, gente, é muita economia, mas também é muito talento da pessoa. Montesquieu, falando responsabilidade. Da teoria dos 3 poderes, né? Desde a criação da teoria dos 3 poderes, que a gente, né, vive hoje. E depois eu fiz um delegado do DOPS, que era o órgão de repressão da ditadura militar. Ela foi para Paris e foi para... Exatamente. Foi parar ali no doicode tranquilamente, no DOPS? Foi torturada. Foi uma peça bem forte. Nossa, assim. Tem um dono essa peça, assim?
Não, nós escrevemos o roteiro. Você é? É, nós escrevemos o roteiro da peça. Que demais! Fizemos uma cenografia bem, né, não, rudimentar. Tá, mas por isso eu perguntei se tem um dono à peça, justamente isso. Vocês contrataram um diretor de teatro, um escritor nada. e tal? Nós escrevemos o roteiro, nós ensaiamos lá no Teatro da PUC e fizemos, não tinha nada. Olha esse jornalismo ensinando as pessoas a fazer fanfic. Não tinha nada. Mas que legal. Precarizado mesmo. Que legal. E aí eu ganhei o Oscar de melhor ator coadjuvante, porque eu não era o ator principal, a atriz principal era a menina. Mas aí eu ganhei por causa desses dois personagens. E não deu uma mordiscadinha, assim, de fazer... Vamos fazer uma outra peça aqui, rapidão? Deu vontade, mas eu acho que não tive a oportunidade. Ó, de repente vou falar pro Wagner Nakarato. Ô, Nakarato, temos um ator aqui nessa cidade. Pra me chamar pro corpo artístico lá da prefeitura, né? Ainda bem que você não foi parar na Roosevelt, porque podia ser um caminho sem volta. Andando de skate, podia estar agora. Skate na Carla Patões ali, não, podia estar em outro lugar. Podia até ter sido ministro da Cultura ali numa cena... numa cena da Alemanha. Poderia. Nos 30, 40, não é mesmo? Então cá estou, né? E aí sai do se forma na faculdade de jornalismo. Antes de eu me formar, eu já tinha começado a trabalhar na TV Tem. Porque você vai ser meu eterno estagiário. Não foi meu estagiário, tá, gente? Mas quando eu o conheci, ele era estagiário. Era estagiário na TV Tem. Nem lembro a ocasião que a gente se conheceu. Não lembro também. Não tenho a menor ideia. Também não. Por isso devia ter cerveja envolvida. E vinho já, dessa época. A gente tomava vinho dessa época. A história do vinho é antiga na nossa vida. E aí eu me candidatei pro... E você foi pra TV. Você não foi pra jornal. Não fui. As oportunidades nos jornais já estavam minguando, né? Sim. Nessa época. Porque o Bom Dia fechou. Já tava fechando. O Jornal da Cidade fechou. Tinha só o Jornal de Jundiaí, mas aí apareceu a oportunidade na TV Tem, eu me candidatei e passei na prova. Porque é uma redação completamente... Uma articulação, uma redação, uma dinâmica diferente. Embora seja jornalismo diário... Diferente, porque você tem o peso de ser uma emissora da Globo. Sim. E, eventualmente, as reportagens que você produz ou edita, elas vão pro Brasil inteiro e até pro mundo. Você já teve matérias suas? Muitas. E eu sempre acreditei que o jornalista é um agente social. Tanto que chama comunicação social a faculdade, gente. Exatamente. Que nós, como jornalistas, nós temos vários papéis. É o papel de denunciar um abuso, uma mazela social. É um papel de contar uma boa história. É um papel de ajudar pessoas. Sim. Eu acho que o jornalista ele tem esse fio condutor de poder ajudar pessoas. Por quê? Porque ele está em contato com pessoas o tempo todo. Sim. Então ele consegue. E eu sempre tive isso comigo. Putz, se eu ajudar uma pessoa por dia, eu saio feliz da minha profissão. E é um grande prisma, né? Eu fico pensando naquela capa do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que entra uma luz e aí passa pelo prisma e reflete. Porque a capilaridade de uma notícia, né? Os lugares que elas chegam, você consegue conversar com Jundiaí inteira. O mundo inteiro. Né? Eu tô falando assim, nem tô falando de internet, tô falando de ligar uma televisão dentro de um jornalismo regional, né? Que a proposta da TV Tem é ter esse jornalismo regional. Comunitário, uma coisa do dia a dia. Sim. Mesmo, né? Para as pessoas que estão ali. E foi, né? Agora a gente tem internet com outras questões, mas ainda é muito vista, né? Sim, um grande fenômeno, né? De viabilizar que a informação chegue. Sim, a gente, em pesquisas da TV, mostravam que 52% da população assistia a TV. Mas eu acho que tem muita gente que assiste TV ainda. E fica com a TV ligada. E fica com a TV ligada. E tem a questão também que a TV, ela continua sendo TV, mas você está assistindo em outro lugar. Exatamente. E continua sendo gratuita. Então isso, às vezes, a gente tá preso numa bolha, achando que, todo mundo tem um smartphone bom. Não tem. Então, às vezes, uma camada mais vulnerável da população assiste muito TV e aí assiste muito a TV regional. A pandemia nos mostrou muito isso. Eu lembro de ter saído uma pesquisa, que foi quando a gente iniciou a ideia do Foca no Enem. Uma pesquisa que 56, né, Rafa? % da população não tinha internet e que um percentual de 70 e tanto
considerava internet o uso do WhatsApp. E usar o WhatsApp não é ter internet. Você ter acesso à rede social, que muitas vezes vem num plano gratuito. Tem tudo incluso. Não é ter acesso à internet. Acesso à internet é você conseguir assistir um vídeo, assistir uma aula. Você tem outras questões ali para todo mundo entender, de potência, né? De uso de internet. E a televisão, durante esse processo aí pandêmico, ela foi fundamental para informação, prestação de serviço, vacinação no Brasil. No Brasil. É que a gente está numa região que a gente considera uma região rica. Uma região, né, com menor índice de analfabetismo, de mais acesso, de extrema pobreza. Exato. Mesmo. Mas, de qualquer forma, a televisão foi fundamental nesse momento. Essa televisão, fundamental. TV aberta, gratuita. Né? Eu trabalhei esse tempo todo da pandemia e nós não paramos um dia. Assim, eu não fiquei em casa. Assim, eu fiquei em casa quando eu tive Covid. Eu tive Covid 2 vezes, mas as 2 vezes eu estava de férias. Ai, que azar. Nem um atestadinho ali, nada, gente. Puta então, vida. O tempo todo. E aí todo mundo tava assim, muita gente em casa, muita gente, claro, funções essenciais trabalhando e a gente também trabalhando. E se arriscando também, né? Porque... E o dia a dia de redação, imagino que tenha muito assédio, no sentido das pessoas quererem. É que hoje a internet, a pessoa vai lá, twitta, faz um post, não sei o que, e a galera entende isso como uma informação, não deixa de ser, mas numa proporção muito diferente do que é o jornalismo. Sim. Com apuração. Sim, eu sempre falo que jornalismo com apuração é porque Tá em extinção? Tá em extinção. Tá em extinção porque as pessoas que consomem o WhatsApp ou consomem o Instagram, elas não entram no portal de notícias, muitas vezes. Não entra no G1, não entra no UOL, não entra no Estadão, na Folha, não entra. Então, às vezes, as pessoas só se informam pelo Reels do Instagram, pelo que o algoritmo manda, e não entra num portal de notícia. Só que um portal de notícia tem apuração. Independentemente do campo ideológico, isso depende. Tem apuração. E aí faz muita diferença. Você pode puxar ali uma pauta para um lado ou para um outro, mas tem ali, a balança tá ali. Sempre ouvindo os dois lados. Sim. Igual no meu caso da TV, eu nunca tive nenhuma limitação, uma restrição. Tira isso do seu texto, tira isso do ar. Nunca. E sempre com apuração. A gente precisa ouvir os dois lados, a gente precisa ter um equilíbrio ético ali. E é isso. E esse lugar, ele tá muito em extinção. Eu acho que as pessoas confundem muito. O jornal impresso tem muito isso, a TV também. A diferença entre uma notícia e um editorial de opinião. Sim. Que o jornal impresso tem muito editorial de opinião. Eu lembro, até a TV, né? A TV ainda tem, né? Eu lembro que na minha época... Tinha lá o Alexandre Garcia, Sim. Que emitiu opinião. Sim. Tinha o Boris Casoy, tinha o que morreu lá, que era uma figura meio... Eu não vou falar de gente que morreu, né? Já falamos de vários. O que escrevia a música pra Rita Lee lá, que a Rita Lee gravou. Putz, o Arnaldo Jabor. O jornalismo na TV, principalmente no último jornal... Era uma coluna de opinião. Tinha uma coluna de opinião. E no caso do Boris, ele, após as matérias, ele emitiu opinião Mas dele. Você pode ver que o corte de câmera era outro. Sim. Porque, assim, aqui é o jornalismo... E aqui é a opinião. Aqui é a opinião. É isso. Né? Então, tinha ali a mensagem subliminar. Ali não é o jornalismo, ali é o Boris emitindo a opinião. Paulo Francis, eu ia falar. Paulo Francis também. Que eu lembro que tinha essas figuras que eram muito emblemáticas, assim, e que ecoavam, né? Porque também eu acho que uma opinião, depois de uma matéria bem feita, né, com contraditório, enfim, uma opinião depois eu acho que ela abre caminhos também para se pensar. É justo. Enfim. Mas você vê o poder do jornalismo. Quando eu trabalhava na TV Tem, você deve lembrar que teve aquele imbróglio envolvendo o Grendac aqui em Jundiaí. Lembro. Vai fechar o Grendac. Vai fechar o Grendac. Essa era a matéria. Vai fechar o Grendac, exatamente. E chegou para mim essa apuração lá. Vai fechar o Grendac, a gente precisa fazer alguma coisa. O Grendac, para quem não conhece, é uma instituição
que atende crianças com câncer. Crianças com câncer, em tratamento de câncer. Então tem lá os equipamentos. Hoje é um hospital. Hoje é um hospital, mas sempre foi um lugar que a população sempre defendeu com unhas e dentes, Sim. porque era um atendimento qualificado. E ali, gratuito né? também. E gratuito. E aí vai fechar o Grendac, chegou essa apuração para mim. E eu e o Sandro Zepp, que é um repórter que trabalhou comigo na TV, um cara espetacular, um grande amigo. Porque hoje. você fazia os textos. Eu era produtor nessa época. Não ia pra frente das câmeras. Não ia pra frente das câmeras. E aí eu falei, bom, vamos fazer uma reportagem sobre isso, a gente tem a reunião de pauta, vamos fazer. E aí começamos. Numa das reportagens, nós entrevistamos o Rodrigo, eu nunca esqueço, um menino, estava fazendo o tratamento lá no Grendac. E ele falou a seguinte frase, ele falou, olha, se o Grendac fechar, é capaz que eu perca a minha esperança. Uma criança de 8 anos falando isso... Dói. E aí foi uma reportagem que foi pro Bom Dia Brasil, pro Brasil inteiro e Globo Internacional, né? Bom, essa reportagem chegou no então presidente Michel Temer. Ele estava assistindo o Bom Dia Brasil. E deu uma repercussão gigantesca, porque o Chico Pinheiro, que era o apresentador, e a Ana Paula... Eu amo o Chico Pinheiro, eles ficaram... Como que pode uma criança falar um negócio? Vai deixar fechar um hospital desse? Então ficou ali. E aí todos os dias sequentes nós estávamos fazendo reportagens sobre e exibindo no Bom Dia Brasil. Até que, né? Houve uma mobilização. Política. Pô, mas peraí. A imagem do governo federal está sendo arranhada, né? E precisamos resolver essa questão. E o então deputado Miguel Haddad, ele era deputado federal na época, ele teve uma grande parcela de responsabilidade para ajudar para o hospital se Porque manter. Esse é o papel dos deputados e tal, né? Olhar para a região em que foi eleito, enfim. E ele fez a articulação. O ministro da Saúde na época era o Ricardo Barros, que era era uma época que eles não queriam credenciar o hospital. Sem o credenciamento, o Grendac não ia receber recurso. Uma verba. E aí ele ia fechar. Era essa a história. E aí, por causa da repercussão, o hospital ele foi credenciado. E então, de certa forma, a gente tem uma sementinha nossa ali. Claro, sem dúvida. Do hospital não ter sido fechado. O jornalismo, ele sempre teve esse papel como se fosse... É que parece muito pejorativo usar o quarto poder, né? Você falou do Montesquieu, os 3 Parece poderes e tal. pejorativo, né? Mas não é. Porque existe uma função social nesse pesos e nessa balança, né? Nesse contrapeso com política, com a nossa vida em sociedade mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o jornalismo coloca... Óbvio, gente, guardando as devidas proporções aí da coisa comercial, da questão política, mas ela coloca uma lupa em coisas que são muito invisíveis para a maior parte da população, né? E esse é um exemplo claro, né? De que foi uma mobilização da comunidade que gerou uma repercussão nacional. E que aí foi resolvido. Você lembra da tua primeira matéria que subiu, assim? Da primeira pauta que subiu e foi parar em... Não, a primeira não. Eu lembro a primeira do Jornal Nacional. A primeira do Jornal Nacional eu lembro. Inclusive foi a minha primeira no Jornal Nacional e a primeira do Sandro Zepp, que é o repórter. Duplinha ali. Isso, o Sandro ficou uns 20 anos na TV, tem uma figura conhecidíssima aí em Jundiaí. Era uma matéria sobre evasão de pedágio. Dos caminhoneiros, os carros que passavam no Sem Parar, sem ter a tag. E passavam e tinha um motorista que ele tinha mais de 3.000 multas. Nossa. E ele passava. As multas já estavam acima do valor do carro dele, que era uma Saveiro. Gente, a Saveiro, evasão de pedágio, o Una 200 por hora, coisas loucas acontecem nesse país. É isso, e essa foi a nossa primeira pro Jornal Nacional, mas foram várias. Não, e é uma coisa que parece regional, mas é Brasil, o interesse na pauta, né? Exatamente, é uma curiosidade. Tinha imagem dos carros evadindo o pedágio.
Então, no jornalismo a gente convive com tudo isso. E você ganha bônus de final de ano? Ó, subiu 5 matérias, seu bônus. Não ganha. Você ganha um peru maior na sexta do Natal, não? Não ganha. É prestígio pessoal. Sim, claro. E profissional, mas não ganha. Você ficou 10 anos na TV Tem. 10 anos. E foi uma época muito boa. Eu peguei a parte boa da televisão ainda, né? Mas você viu mudanças acontecendo nesse período. Total. Esse 10 anos a gente tá falando de 2022, meu bem. Exatamente. A gente tá falando de... eu saí em 2023, né? Saiu ano passado ainda da TV. Faz pouco tempo ainda. Faz pouco tempo que você tá nessa sua nova vida, que daqui a pouco a gente entra nesse assunto. A transição entre o ápice da TV aberta pra migração pra internet, pra comunicação aqui. E pra forma de fazer jornalismo também, né? Porque no jornal, eu acho que é por isso que o jornal também fica nesse lugar, né? Os jornais que não se modernizaram. A briga era para dar a manchete do dia seguinte, fazer a capa. Então, a briga de foice era essa, né? E quando saiu o jornal de manhã, parecia muita novidade que tinha acontecido ontem à noite, né? A capa do jornal era muita novidade. A TV, principalmente a TV aberta, ela tinha já essa expertise de ter os plantões, né? Quem não se lembra da musiquinha do plantão da Globo, né? Que era uma coisa, era sempre uma tragédia, sempre uma coisa que morreu, né? Alguém morreu, ficava todo mundo em polvorosa, assim, nossa, tocou a musiquinha, todo mundo parava, era hipnotizante, né? Aquela musiquinha. E aí a internet faz com que o jornalismo mude. Porque tudo é muito imediato. E às vezes, 5 tuitadas de um tema parece que esgota. Tô falando sem apuração, nada. Tô falando do que chega pra mim. Sim. A TV acaba virando um desdobramento, por exemplo. Sim. É claro que você dá a notícia factual, que é aquilo que aconteceu, mas você sempre tem que se preocupar com o desdobramento dela. O jornal hoje, o jornal impresso hoje é um jornal de desdobramento, não é um jornal mais factual. Não. Que, morreu o fulano de tal, não. Aí vai contar a história, a consequência da morte, se for uma pessoa muito importante. Sim. Sempre tem que ser o passo adiante. Sim. Porque e opinião também, né? Porque hoje a gente tem continua tendo bastante coluna de opinião. Ainda que nos jornais regionais, não. Nem tanto. Mas nos jornais nacionais, sim. E tem as agências de notícia também, né? Que isso também não é novidade, agência de notícia, mas tem empresas especializadas em produzir conteúdo e vender. Sim, imagem, texto, enfim. Todo tipo de material. Ainda mais jornalismo internacional, né? Quando tem um interesse... Reuters. Exato. Tem muito mesmo. Apesar das regionais não usarem, muito difícil. Só quando é uma coisa de impacto mesmo. Exatamente. Aí teve uma história que olha, isso acontece até hoje no jornalismo regional. Quando pegou fogo na Catedral de Notre Dame, em Paris, 2019, eu tava de férias e fui viajar. Fui pra Paris. Tava sem Covid nessa época. Tava 2019, foi antes da Covid. Eu lembro quando você foi pra Paris. Fui pra Paris, de férias, pegou fogo na Catedral de Notre Dame. Eu tava lá em Paris, falei, vou fazer um dinheirinho aqui. Eu tava em Paris, eu mandei mensagem pro Rodrigo Gabriotti, que era o editor-chefe do jornal, falei, eu tô aqui, a catedral pegou fogo, quer que eu faça faço uma matéria aqui com meu celular. E fiz, sem falar pra ninguém da redação daqui. Quando viram, tava no ar. Até o pessoal brincava, né? Falava assim, eu faço em Várzea Paulista, você já entra em Paris. É isso. E aí eu fiz, mostrando os desdobramentos do incêndio da Catedral de Notre Dame, que as ruas em volta estavam todas impedidas, porque havia uma suspeita de ataque terrorista. Atentado, porque tinha tido aquele do Charlie Hebdo. Do Charlie Hebdo. Acho que foi na mesma época, né? E aí eu fiz com as ruas, eu gravei uma passagem minha, fiz uma matéria, acho que uma matéria de 2 minutos e pouco. Você fez a passagem? Fiz, em Paris. E assinei depois, né? De Paris, Vinícius Whitehead para o Tem Notícias. Por que você não usou o Meli?
Fica muito grande, né? Então... O que fica muito grande? O nome. Ah, não, mas só Vinícius Melli. Eu acho que o Whitehead chama mais atenção. Apesar dos... Nenhum dos dois sobrenomes são comuns, né? Nenhum. Sim. Mas eu achei que o Whitehead chamava mais atenção, fui no Whitehead. E aí gravei a passagem lá, e ninguém sabe, todo mundo ficou assim, pô, mas o que ele tá fazendo? Eu não avisei ninguém. Vocês mandaram pra aí os jornalistas todos brigando, porque todo mundo queria fazer uma externa em Paris. E não tinha, acho que não tinha correspondente da Globo nessa hora ainda, porque eu tinha acabado de chegar. Então aí foi. Subiu a matéria? No todos os jornais da TV, nos jornais da TV, no G1. Que legal. Então, isso acontece, às vezes teve um atentado, alguma coisa em algum lugar da Europa, do mundo, mas tem um morador de Jundiaí lá. Porque morador de Jundiaí, vamos combinar. Você encontra. Sim. O morador de Sorocaba, no caso da TV, tem. Então, daí a gente pegava essas pessoas para falar, para elas que falassem, né? Como que tá... Porque aí é uma consequência social que envolve relações internacionais. Não, isso é muito comum, né? A gente vê sempre um brasileiro que mora não sei aonde, vai falar... Vira pauta. Qual que é a sensação daquela localidade de acordo... A gente viu agora com Israel e Palestina, né? Isso. Vimos também com a Rússia e Ucrânia, enfim, brasileiros que estavam lá... falando sobre o sentimento e a gente geográfico, isso, né? É o sentimento geográfico, né? Isso, e a gente aborda isso. E isso o jornalismo, todo mundo faz isso. Qual foi sua matéria mais emblemática, assim? Você lembra? Foi essa de Paris? Porque, assim, a gente tem duas muito potentes aqui, que é o Grendac, né? E essa de Paris, né? Essas duas foram emblemáticas, mas eu acho que a chegada da vacina... Pra quem teve Covid 2 vezes, né, Vitor? E nas 2 vezes não tinha vacina ainda pra minha faixa etária, né? Então a gente ficava naquele medo, né? Porque tinham muitas mortes e a gente não sabia se ia viver ou não. Não, o negócio da vacina, eu imagino que deve ter sido pra fazer apuração, pra dar notícia, porque aí, imagino que vocês também lutem contra inimigos invisíveis. Porque não basta só apurar. Aí você vai fazer uma verificação de qual a narrativa de rede social. Exatamente. Porque tem essa. Como incentivar as pessoas a irem tomar vacina. E naquele momento que tinha um movimento anti-vacina forte. Muito forte. Esse movimento, tem. Né? A gente melhorou um pouco o cenário no sentido dessa histeria, mas a gente está vendo no Rio Grande do Sul que... ainda continua esses contrapontos ao jornalismo, Anticiência. Né? Anticiência, exato. E aí essa chegada da vacina foi muito emblemática também, né? Porque muita gente morrendo, inclusive, e nós com medo, né? Porque trabalhando todo dia, indo pra redação, indo pra rua. Não, a galera da comunicação não parou. Não parou, em nenhum momento. E aí você tem idoso no convívio, e aí você fica naquele medo de... Putz, mas eu vou voltar pra casa... Pode não acontecer nada comigo, mas posso ser assintomático, posso passar pra um idoso. Então foi um momento bem difícil, assim. Mas bem gratificante, né? Quando chegou e quando você tomou a vacina. Nossa, eu chorei. Eu também. Foi uma enfermeira vestida de Mulher Maravilha que me vacinou, gente. Tem imagens, eu tenho imagens. Você morava em Portugal? Não, você já estava aqui? Tava aqui já. Tava fazendo francamente no Zoom. Então, olha aí. Tá fazendo francamente via Zoom. E nesse lugar também uma avó com 80 e tantos anos. Todo aquele medo, não tinha medo por mim, tinha medo pelos meus ali, eu né? Também, pelos próximos. Total, pai, mãe, vovó. Porque assim, pra mim morreu, gente, tá tudo bem. Faz parte. Tem o plano lá de... O Gabeta. O plano de não saúde. Pode, Gabeta me patrocina. Gabeta, eu vendo Gabeta pra um monte de gente, eu faço todo mundo fazer Gabeta, que eu acho que é uma paz pro espírito, porque depois você morre e você não fica com dívida. Pra não ter que gastar aqueles 4, 5 mil reais lá. Nossa, de última hora, sim, não. Não gente. Você, né? Alguém da sua família. Não, pelo amor de Deus, gente. Gabeta me patrocina que eu, olha, tenho até roupa de fazer esse mesh. Tenho roupa pra ir. Já pode usar esse corte e mandar pro Gabeta. Gabeta. Mas eu lembrei de uma reportagem que foi bem marcante, que foi o tornado que passou por Jarinu. Não sei se vocês lembram. Não. Como um tornado passou por Jarinu? Passou um tornado por Jarinu. Em 2016, se eu não me engano, passou um tornado que devastou a cidade. Eu não lembro. Devastou a cidade. Inclusive, uma senhora morreu. Ela estava embaixo de um ponto de ônibus. Era um domingo à noite.
Tava chovendo muito forte, muito, muito, muito aqui na região toda. E aí, como era uma chuva muito acima do normal, e aí ela tava esperando o ônibus no domingo à noite embaixo no ponto de ônibus, e o ponto de ônibus caiu em cima dela. Nossa. Porque passou um tornado e, assim, devastou a cidade. Eu lembro que na segunda-feira, na madrugada, eu já tava lá, trabalhava na TV Tem, nós fomos a campo, né? E a cidade tava devastada. Parecia cena de filme mesmo. Era poste caído, era fio. Um zumbi aí, né? Uma coisa a cidade inteira sem energia elétrica. A cidade inteira sem energia elétrica. Ele passou assim, ele fez uma linha, como passa um tornado mesmo, derrubando tudo. Então, casas, comércio. E aí, foi uma semana, assim, de muito trabalho, todos os dias lá, que eu vi, assim, algo não dadas as devidas proporções, como tá o Rio Grande do Sul, mas é uma cidade inteira devastada. Proporcionalmente com o tamanho de Jarinu e os impactos, né? Sim. E aí eu lembro de uma história, que eu tava na cidade, na terça ou quarta no fim da tarde, para produzir as reportagens do dia seguinte. Porque todos os dias a gente tinha que ter um desdobramento, né? Todo dia você estava na rua? Nessa época, sim, todo dia. Nesse evento. E aí me falaram o seguinte, olha, vamos lá no cemitério? Eu falei, vamos. Tem um negócio pra te mostrar no cemitério. Beleza. Fui no cemitério, o cemitério tava devastado. Ele foi devastado pelo tornado. Os túmulos, tudo revirado. E tudo de alvenaria. Tudo arrebentado. E aí eu falo, aquela cruz lá. Era uma cruz de metal. O túmulo tava destruído. A cruz era uma cruz de pedra que ela segurava uma imagem de metal de Jesus Cristo. Uhum. A cruz de pedra caiu, mas a imagem de metal ficou em pé. Falou, você precisa ver isso. Daí me chamou a atenção. Aí eu perguntei, mas quem era esse senhor aqui desse túmulo? Ele era um benzedeiro. Muito conhecido na cidade. Arrepiada, gente. Rodolfo, não lembro o sobrenome, mas eu postei na minha redes na época. E não caiu. Caiu a cruz, mas a imagem ficou. E aí nesse dia, putz, essa é a reportagem do dia seguinte, a fé. Nessa mesma hora, eu tava saindo do cemitério. Nossa, traz uma coisinha de esperança, né? Uma coisa. Na saída do cemitério me falaram assim, uma pessoa, vamos lá no centro ver uma outra coisa. Entrei numa loja no centro, uma loja de roupa. Devastada. O telhado da loja caiu, os biombos, tudo revirado. E tinha um altar. A loja inteira revirada, o telhado tinha caído, mas o altar, que tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e umas imagens de santos católicos, não lembro quais, o altar estava intacto. Daí a dona da loja falou, eu me apego a isso para reconstruir a minha loja. Aí eu falei pro Rafael Fachin, que era o repórter, falou, vamos falar sobre a fé amanhã das pessoas. Porque no meio de um desastre desse tem a fé que... E aí nessa matéria de Jarinu que você viu, a cruz cai, né? E o altar fica, enfim... você entrevista as pessoas, faz uma matéria sobre a fé, isso vai pra TV. Não, eu só produzi, Você né? produziu. Eu produzi, falei com as pessoas, marquei, e aí o Rafael Fachin, que foi o repórter que fez. Nessa época eu era produtor. Tá. Depois eu fui ser editor. Eu editava as matérias, escolhia a matéria que ia pro jornal. Mas essa matéria já vai no dia seguinte pro ar. Porque no mesmo assim, dia. O que eu quero dizer é que é muito dinâmico. Muito dinâmico. Tipo, passa a madrugada, de manhã vai, fala com as pessoas, produz os textos. E a matéria já vai pro ar no jornal. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Ele fez a reportagem de manhã pra ir na hora do almoço. E essa loucura nós vivemos 10 anos. Né? 10 anos. De fazer e ter que ir pro ar. Claro, tem reportagens frias. Que aquelas que não são datadas, que ficam na gaveta, no melhor momento você usa.
Agora, nesse caso, não, tem que fazer e tem que ir. E às vezes tinha que fazer das tripas coração para editar essa matéria a tempo. Porque tem isso, né? Tudo bem, a gente tá falando de um momento que a gente tem mais tecnologias, né? Você não precisa carregar uma VHS, porque antes tinha, né? O negócio de você carregar uma VHS, leva a fita pra não sei aonde, pra hoje é um editar. Cartão. Mas é um cartão que você pode subir essa imagem num drive, na nuvem. No Mochilink, que é aquele equipamento que você faz o ao vivo. Sim. Você coloca o cartão ali, já sobe para a emissora, já manda esse material para a emissora, o editor que está na emissora pega esse material e já começa a editar. Já teve incidentes de link? Porque link é um lugar bom para ter incidentes, né? Há muitos incidentes. Desde gente passando e fazendo dancinhas até... O mais assim, emblemático foi um link que nós fizemos em Jarinu, com o Rafael Faquin. Eu era editor nessa época. Era uma denúncia de uma, se eu não me engano, era uma UBS de Jarinu que estava com obras paralisadas há muito tempo. E aí, durante logo depois do link, era um link com um secretário da prefeitura para cobrar sobre aquela obra. Cobrou, tal, entrou. Quando acabou o link, o secretário começou a bater boca com o Rafael, que era o repórter. Bater boca. Isso é um absurdo que vocês estão fazendo aqui. Por que vocês têm que fazer essa denúncia? E o Rafael, olha, é o nosso trabalho. Sim. E aí, o cinegrafista era o Cássio, um baita cinegrafista. Ele percebeu a confusão, ele percebeu que o secretário estava exaltado e ele deixou a câmera ligada. Se acontecer alguma coisa, mas ele não falou pra ninguém. Ele apertou o REC e deixou. Nessa hora, o secretário falou assim: depois acontece com vocês igual o que aconteceu com o Tim Lopes. Olha. E aí vocês não vão achar legal, né? E aí o Rafael, mas peraí, você tá me ameaçando então, falando do Tim Lopes? Porque é importante usar a palavra ameaça para identificar o que tá acontecendo ali, porque o Tim Lopes foi morto sim. enquanto fazia uma reportagem pro Fantástico no Rio de Janeiro. Era uma reportagem de denúncia de tráfico de drogas, sim. Né? Que nunca encontraram nada, né? Provavelmente eram traficantes e bicheiros que mataram o Tim. E ele era um repórter conhecidíssimo na época que ele morreu, né? Era um repórter investigativo. E aí, só que o Cássio tava com a câmera ligada. E ele registrou... O Rafa tava com o microfone aqui. E registrou o que o secretário falou. No dia seguinte, nós repercutimos isso. Porque é dever da emissora fazer isso. E aí o secretário foi demitido. Foi exonerado. Depois a TV tem alguma questão de entrar com qualquer... Vamos fazer um boletim de ocorrências? O Rafael teve isso? Não, acho que não. Eu acho que ele, não sei se ele fez. Eu acho que ele não fez na época. Porque assim, muita gente entra contra a TV. Com ações, enfim. O contrário existe? Eu nunca pensei nisso, tô pensando nisso agora. Pode ser uma pergunta muito idiota. A Fernanda Eunor, que era uma repórter daqui, que tá em São Paulo, minha amiga. Já foi até no aniversário dela. Foi. Sem saber que era no aniversário dela. Verdade, é verdade. Conheci o pai dela. É verdade. Você vê como o mundo é. O mundo é muito pequeno. Jundiaí é um ovo. E te encontrei nesse aniversário. Tava lá. Sem a gente saber. A Fernanda, na época da pandemia, ela foi ameaçada por um monte de gente numa reportagem que era uma reunião da prefeitura para saber se fechava ou não o comércio. E ela foi ameaçada, cuspiram nela, um monte de gente de Jundiaí. E eu acho que ela não sei se ela não fez boletim de ocorrência, acho que não. Mas nós repercutimos também. Porque eu acho até que de repente repercutir, às vezes é mais eficiente do que um boletim de ocorrência, né? Mas essa questão desse... Porque a gente tá falando num período super recente, né? Tá falando aqui desse período entre da pandemia e tal. E aí a TV sofreu grandes hates. A Globo sofreu muito. Muito. E você tava ali na Globo. Ah, sim, da minha própria família. Muitas vezes de falar Globo lixo, sabendo que eu trabalhava na Globo. As pessoas não tinham respeito nenhum
pela sua profissão. Então, você não acha que isso piorou muito? Piorou. Não tô falando só da Globo, né? Que foi ali um grande alvo. E eu tenho milhares de questões com a Rede Globo, claro, com a concessão, enfim. Mas eu acho que você parte de uma premissa para abranger um todo que eu acho que é muito desproporcional. Sim, são né? Pessoas que estão prestando serviço para a comunidade. Exatamente. Eu penso até, vou até sair um pouquinho, vou até sair do jornalismo, falar, se não fosse as novelas da Globo, a gente não teria um audiovisual tão tecnológico. A Globo que trazia as maiores tecnologias. Até hoje. Enfim, é uma grande referência, né? Temos de equipamento, tecnologia, de linguagem, de pautar o debate, né? Muitas vezes. De cobertura de todo tipo de acontecimento. Exatamente. Copa do Mundo, Olimpíada, eleições, tudo. Sim. Tudo. E aí a gente, com a internet, com essa produção de conteúdo feita de qualquer jeito, esse conteúdo de opinião, né? Porque as pessoas não estão mais conectadas aos fatos, elas estão conectadas à construção delas e da validação do que elas acreditam, enfim. Esse lugar da prática do jornalismo ficou difícil, não ficou? Ficou difícil, porque qualquer pessoa com uma câmera na mão, ela já se sentia legitimada a dar qualquer notícia. Não que ela não tenha. A pessoa ela tem uma câmera na mão, se ela presenciou um fato, ela tem total liberdade. Chororó tá aí pra provar isso. Chororó é um cara que faz muito bem isso. Mas as pessoas se acharam, né, legitimadas a fazer isso. E a desrespeitar os profissionais da imprensa por elas acharem que eles não estavam sendo éticos na profissão. E assim, o jornalismo comunitário, regional, ele tá super ao lado da população o tempo todo. Super. É o postinho que não tem medicamento, é a rua que não tá asfaltada, mil coisas. Que por causa da TV os problemas são resolvidos. Sim. Na maioria das vezes. Sim. Na maioria das vezes. Porque isso causa essa comoção e politicamente as questões relacionadas à opinião pública, a percepção, porque às vezes quem nos dá a percepção sobre a prestação de determinado serviço é a TV, o jornalismo. Exatamente. Né, que está sendo praticado naquela localização. Eu lembro como chamava o programa do Marcelo Taz? Minha memória tá ótima, gente. O CQC. O CQC também explorou isso de uma forma, com todas as ressalvas possíveis. O CQC abriu o leque de espaço para muita gente que não tinha legitimidade para falar o que quisesse. O CQC abriu essa porta. Você acha que parte... Pro bem e pro mal. Você acha que parte desse movimento que a gente vê na internet é uma consequência desse olhar que o CQC teve? O CQC e o Pânico. Sim. Cada um ali no seu estilo. É que a gravata do CQC trazia um lugar que a gente conseguia visualmente relacionar mais com o jornalismo. Sim. Do que o próprio Pânico. E quantos parlamentares, quantos políticos que surgiram no CQC? Sim. Ninguém conhecia. E surgiram no CQC. Só que a gente não contava com a astúcia do brasileiro de eleger piadas. Exatamente. De gente que era uma grande piada nacional. De pessoas que apareceram lá. Sim. Com o Supremo e tudo. Exatamente. E pessoas negacionistas, misóginas, preconceituosas, tudo o resto. E aí explorou esse lado do brasileiro, que todo mundo tem em si essas sementinhas desse construção, ódio. Desse também. ódio. Ódio é a palavra. E aí desperta e vai validando, né? Vai validando, porque tá em rede nacional, com audiência, com pessoas comentando depois, vai validando. E pegou bem esse gapzinho de conteúdo que sai da TV e vira meme na internet. Exatamente. E vira um micro conteúdo a pílula, né? Que é de fácil... Eu sempre falei que o CQC foi a porta de entrada... Para o mal. Pro bem e pro mal. Não pro mal, mas assim... Pra dar espaço para pessoas que não tinham legitimidade falar o que elas quiserem. Porque ele parecia jornalismo, mas não era, né? Não era. Entretenimento. Apesar do Marcelo Taz, Mas ali o Marcelo tava num outro papel. Mediador, né? Ele era um mediador. Porque tinha mais a ver com a polêmica do que com a notícia, né? E também tinha a exploração da audiência, né? Claro, não tem como. Claro.
que ia dar audiência? A declaração desse parlamentar vai dar audiência. As brigas dentro do Congresso, de parlamentar A com parlamentar B, eles exploravam muito isso, né? Assim, guardadas as devidas identidades visuais, mas era explorar tal qual uma banheira do Gugu era explorada. Só que a banheira do Gugu audiência, lúdico, né? Totalmente lúdico. Mas representa bem o Brasil. Eu também acho. Eu acho que aquilo é uma boa fotografia, um pouco datada. Não tinha maldade, não tinha maldade nenhuma, gente. Nenhuma. Claro, a gente brinca, mas lógico ali você estava objetificando a mulher, né? Sim, não, ali tem várias questões. Tem muitas que a gente né? brinca do sentido do entretenimento, sim, mas tem muitas questões. Uma coisa que eu tento deixar resolvido, e é um trabalho terapêutico quase, é também guardar as pessoas no seu tempo. Não dá pra eu cobrar coisas. Eu não posso cobrar de mim 10 anos atrás. Você pode cobrar de você 10 anos atrás? Era outra pessoa. Outra pessoa, era uma outra sociedade, uma outra organização. Não dá toda análise tem que ser realizada de acordo com o contexto, o tempo. O homem é o seu tempo. O homem é o seu tempo, exatamente. Mas o CQC foi isso, ele deu essa abertura e aí chegamos onde estamos, né? Você recebeu convites para, sem ser esse último convite, que chegaremos lá, mas para sair de Jundiaí, para exercer jornalismo? Tive a possibilidade de ir para Globo São Paulo, para ser editor na Globo São Paulo, mas eu já estava numa fase que eu estava bem aqui. Para ir para São Paulo eu ia ter que estar num horário muito... Não era mais estagiário. Não, já estava ali. Já cobria a chefia de redação aqui, tinha muita autonomia, conhecia todo mundo. Já tinha os acessos, e lá eu ia ser mais um. Sim. E no horário... E pegando o trânsito de São Paulo, vivendo a loucura que é São Paulo. E no horário, assim, ruim, né? Entrando 1h. Aí você não tem mais vida, né? Não. Então quantas vezes a Fernanda, o William, que são amigos que trabalham lá, falam, não, vem aqui e tal, mas não... pra esse horário eu não quero. A gente precisa ter vida, né? É fundamental que a gente tenha vida, hobby. A gente precisa ter hobby e coisas além trabalho. E você, nesse período, descobriu um hobby também. Descobriu o hobby. Que era o quê? Um início de alcoolismo, ele converteu numa coisa chique, entendeu? De fazer um curso de sommelier. Exato. Profissional. Exato. E você foi em Campinas? Fiz em Campinas. Quanto tempo de curso? 1 ano e meio. Presencial. Gente, imagina você poder beber e falar, estou estudando. Isso aqui, ó. Fazer uma análise sensorial. Gente, é maravilhoso. Mas eu tenho medo de fazer, porque eu tenho medo de perder meu paladar, que ainda me permite comprar vinhos mais baratos. É o caminho sem volta. Você começa... Não é só o valor, não é só pelo valor, mas porque você busca coisas diferentes. Falando nisso, num vinho que ele me deu, uma taça de vidro tá quebrada aqui no canto, mas é o que nós temos aqui. A garrafa já acabou, garrafa foi. Mas então foi... Eu já tinha esse hobby... E eu falei, por que não explorar e fazer? Mas você foi explorar isso como um hobby, porque... Hobby 100%. Porque eu penso e vivo e converso com muitas pessoas que têm dificuldade em ter hobbies. E todo hobby hoje, com o advento da internet, que todo mundo é um grande coach de sucesso e tem muitas dicas para dar, todo hobby hoje parece que tem que ser monetizável de alguma forma. Eu só tenho um hobby se ele for me trazer dinheiro, não um prazer necessariamente. No primeiro momento até tem aquela relaçãozinha. Você não teve esse momento? Já pensei. Vou largar tudo, vou beber vinho na França. Já pensei e penso ainda em empreender com vinho. Mas foi um hobby 100%. Você vai me dar cupom de desconto quando você empreender com vinho? Claro. Muito obrigado. Garrafas pra você, de graça. Obrigado. Eu sou mão aberta, Então você não pode ter empreender, você tem que ter um gestor ali, um gerente. Então. Vou sair dando dinheiro pra todo mundo aí. Ô Silvio, segura tua onda aí. Mas é isso. Não, mas eu fiz por hobby. Você queria... E tava na pandemia, hein, quando eu fiz. Porque você é um cara que tá lá nos lados da colônia, tem a coisa italiana toda, apesar da família portuguesa. Portuguesa, italiana e americana, né? Whitehead. Tá? Whitehead americana, cabeça branca. Mas aí você... Já tive essa influência. Já teve essa influência porque a região do Caxambu, da colônia, Jundiaí, terra da uva, cidade do vinho, enfim. Sim.
Aí você vai fazer curso em Campinas. Isso. 1 ano e meio de curso. Toda segunda-feira à noite. Poder beber segunda-feira à noite. Era o máximo. O que aprende no curso? Você aprende desde a teoria das regiões vitivinícolas, aí você fazendo toda a análise sensorial, você aprende as características das uvas, e você aprende a degustar vinho no sentido de explorar tudo que ele te oferece. Eu tô tentando super tomar devagar pra parecer chique, gente, mas a garrafa já foi. E você perceber, são frutas vermelhas ou frutas negras? Tem notas empireumáticas, que são que são notas empireumáticas? Madeira. Tem notas características de madeira. Que eu gosto, empireumáticos. Vinhos empireumáticos, com notas empireumáticas. Tem notas de madeira? Qual madeira? Qual carvalho? É carvalho americano ou carvalho francês? Calma, você percebe. Super! Percebe. O carvalho americano dá umas notas mais doces, tipo baunilha, coco. Gosto do cheiro também. O carvalho francês, que é um pouco mais elegante, é uma nota de tostado. Gosto das coisas queimadas também, pouco. Entendeu? Então, você, assim, com o tempo você percebe, mesmo sem ver uma ficha técnica, você percebe a influência de cada madeira, por exemplo. E as pessoas me perguntando se eu gosto de vinho doce. Mas tem ótimos vinhos doces. É que você gosta do vinho do Porto, um Sauternes, um Tokai. Tem ótimos vinhos doces. Quem que é Tokai, gente? Nunca ouvi falar desse vinho. É um vinho doce. Mas tem ótimos vinhos doces. Mas doce licoroso, não doce suave de mesa. Não, doce. Você toma vinho suave de mesa? Não tomo. Toma um sangue de boi? Não tomo. Ali, uma coisa na pracinha? Poderia falar que sim, mas não tomo. Já tomei, mas não tomo mais. Na pracinha, com os amigos? Não tomo. Não? Jurupinga, não tomo. Jurupinga não dá. Dói a bola do olho, assim, dá uma dor aqui, assim, ó. Eu falo, é dengue, não, é só, não dá. Na época, a gente subia na Pedra da Baleia pra tomar jurupinga, né? Pra ver a cidade. Eu lembro quando eu ia pro Busca Vida, comprava o litrão de Busca Vida por lá R$10. Em Bragança Paulista, né? Bragança Paulista, eu fui lá também. Cada um com seu litro. É. Por isso que eu acho que vinha a garrafa individual até hoje. Mas pode ser. É uma garrafa individual. Pode ser. Qual foi o melhor vinho que você bebeu, assim, que você degustou? Difícil, bebeu hein? É muito do boteco, né? Putz, difícil. Mas assim... que eu lembro bem. Um vinho, tipo... No curso, foi a primeira vez que você se deparou com aquela uva num momento íntimo com ela. Um champanhe assim. chamado Krug. Chique. Um champanhe chamado Krug, que é maravilhoso. Caro, né? Como todo champanhe, foi maravilhoso. Que champanhe, gente? Não é o frisante, feito champanhe, na não região é a de cidra, champanhe. não é feito na região de champanhe. É um espumante do método tradicional feito em champanhe. Ele é região denominada? É champanhe. É a denominação de origem. Isso, é champanhe. Tem que ter a denominação de origem, senão não é champanhe. Se tá na região, produz o espumante com as regras de champanhe. Então aquela champa que a galera pede. Não é. É Cidra Cerezer, que tem o seu valor. Não, eu fui pra Cardiff, aí eu errei a torneira do pedido, porque eu também não falo inglês, já tava meio bêbada. Tinha um macaco desenhado na parede da minha frente, fiquei prestando atenção. Aí eu falei, essa torneira aqui. Aí o cara me deu 1 litro de cidra. Falei, gente, Mas igual. era a cidra artesanal deles lá. A cidra que vende lá em Cardiff, enfim. É igual a cidra Cerezer. A cidra Cerezer não fica atrás de cidra nenhuma. Tem o seu valor, exatamente. Mas não dá pra tomar cidra, gente. Então o champanhe é da região de Champagne. Ponto. Aquilo é champanhe, o resto é espumante. Que tem seu valor. Tem seu, claro. O Brasil, eu já coloquei várias vezes espumantes brasileiros ao lado de champanhe e eles ganharam, assim, várias vezes. Ótimos espumantes brasileiros, ótimos. Tem uma competição, assim, no paladar? Você faz com sim, você mesmo, com os amigos? Sim, de complexidade, de persistência aromática, né? Que é quanto fica na boca. Aquele buquê, né? Que a gente chama, aquele buquê. Quanto tempo ele fica na boca? Então a gente faz isso. E assim, isso independe de preço. Vinho bom independe de preço. Claro que toda análise tem que ser feita dentro de um contexto daquele público. O que o vinho, quanto ele custa. O preço está dentro disso. Mas o vinho bom não necessariamente é o vinho caro. Não é um vinho de R$500. Não. Às vezes é um vinho de 60, 70, ele... Entrega muito mais do que um vinho de 500.
Eu vi uma moça falando que vinho bom não é o que agrada o seu paladar. Não é. Não é. Vinho bom não é o que agrada o seu Não. paladar. Tem uma distância enorme. Uma distância enorme. Vinho bom é vinho bom. O Ela vinho que fala você isso. gosta não necessariamente é bom. Não necessariamente ele tecnicamente é bom. Ele pode ter 1000 defeitos. E também tem o outro lado, que hoje tem uma pegada de vinhos naturais. Tem muitos produtores naturais aí, não usam conservantes. Tem o mínimo Que de é o vinho intervenção. orgânico, Vinho assim. orgânico, natural, biodinâmico. Então, é o mínimo de intervenção, não tem conservante, ou tem muito pouco conservante, e práticas, assim, bem rudimentares mesmo, como na época de que o vinho surgiu na Geórgia. As frieiras, a pisa. Pisa ainda se faz, ainda se pisa em uva, mas muito pouco. Mas ainda em Portugal, em algumas regiões, ainda se pisa, mas muito pouco. Hoje usa a prensa pneumática, né, para fazer. Ou prensa mecânica para vinhos assim. Pode pegar um robozinho agora, assim, e ficar com o seu próprio pé do robô isso aí, pisando. É isso aí. Que chama prensa pneumática. Então, nesses vinhos naturais, eles eventualmente têm defeitos. Porque eles são naturais, eles não têm intervenção tanto do homem. São mais artesanais. Artesanais. Ali, né? Mas eles podem ser bons mesmo tendo defeitos. Entendeu? Mas depende do contexto. Você precisa analisar o contexto para analisar a qualidade de um vinho. Né? Sua harmonização favorita? Vinho do Porto e queijo gorgonzola. O gorgonzola de verdade, não queijo tipo gorgonzola da Vigor. Ragu. Uma massa ao ragu com um barolo. Ragu é picadinho. É um molho com carne picadinha, com bastante tempo de cozimento. Ragu com barolo, que é um vinho do norte da Itália. Eu gosto do barolo. Da uva Nebbiolo. Essa é uma harmonização legal também. Mas nem sempre dá certo também, viu? Às vezes o ragu tá acima do vinho, então... Mas você tá com a boca em outro lugar lá e não combina, não orna. Exatamente. Não nem sempre a técnica você aplica na prática. Você tem que ler a ficha para se você quiser fazer uma harmonização legal mesmo, você já tem que ter bebido, ou senão você tem que ver a ficha, ver o quanto de acidez ele tem, o quanto de álcool, para você ver o nível de intensidade do seu prato para você equilibrar com a harmonização. Não é tão fácil assim. Tá. Interferências externas depois que você abre uma garrafa. Eu tô aqui aproveitando a pessoa, minha amiga aqui, né? Dá umas diquinhas aqui. Tem gente que coloca na ânfora, no aerador, no decanter. Tá. Pra liberar os aromas do vinho e tal. Sim. Faz sentido? Isso funciona? Isso pro dia a dia? Faz sentido, porque muitas vezes você, por exemplo, você tem um Barolo, que é um vinho geralmente de guarda, com 15, 20 anos de expectativa de guarda, até 30, até 50, dependendo do Barolo. E você vai abrir um Barolo 2019. Jovem. Quando você abre a garrafa, naturalmente, ele não tá pronto. Mas, Vini, você não acha que a vida é muito curta pra gente guardar vinho por 50 anos? Eu acho. O decanter pode servir para isso. Ele acelera o envelhecimento, a respiração que o vinho precisa para ele liberar os aromas. Tá. O decanter serve para isso. E também para separar as borras, né? Muitos vinhos tem borras, então você precisa separar a borra do vinho para você não consumir borra. Mas também serve para ele liberar, para ele aerar, né? E liberar os aromas para que ele fique pronto mais rapidamente. Não consuma borras. Não. Borras. E ele serve para isso. E funciona. Funciona assim, bem. A rolha também, porque a gente tá vendo muita rolha sintética agora. Sim. Isso altera? Porque tem umas rolhas que a gente vai pegar um vinho legal, não sei o que. Eu já comprei vinho legal. Com a rolha infiltrada. Não foi bem armazenado, sei lá, deixaram de pé no mercado. Rolha seca. Rolha seca. Quebra no meio. Acontece. Porque a rolha de cortiça, ela permite uma microoxigenação do vinho. Né? Ajuda ele a envelhecer ou ajuda ele a vinagrar? Esse processo, os dois. Esse processo de microoxigenação ajuda o vinho a evoluir. Só que se ele tiver um processo de microoxigenação muito acentuado, vinagra. Você falou, vinho em pé, mal armazenado e tudo mais, ele vai estragar. Então a rolha de cortiça, mas a cortiça tradicional mesmo, aquela melhor, aquela é a melhor que tem. E aí tem as aglomeradas, que são o pó da cortiça tudo junto, que virou uma rolha. O MDF da rolha. Isso. E aí tem as sintéticas. Sintética. E porque depois... cortiça também é um negócio que tá meio que acabando. Tá, porque é uma árvore, né? Você tira a cortiça inteira de uma árvore.
Então tá acabando, ela é finita, né? Nossa, gente, eu tenho uma coleção em casa, né, Rafa? A gente vai vender tudo, não vamos? A gente vai vender a nossa coleção de rolha pra fazer as de MDF. A gente pode abrir uma startup de... rolha. De reciclagem de rolha. Ninguém faz isso. Mas recicla-se rolha? Mas pode reciclar. Não recicla até agora, mas a gente pode reciclar. Uma hora vai ter que... Tudo tem que reciclar, gente, porque o planeta Terra tá acabando. Exato. Então, assim, é bom que vocês comecem a reciclar todas essas rolhas podem virar outras rolhas. Pra colocar em outros vinhos. Cadê a Tupperware que não fez uma rolha de pressão ainda pra gente colocar? Mas tem a Screw Cap, né? Que é a rolha de rosca. Muitos vinhos têm rolhas de rosca. Como chama? Screw Cap. Eu nunca ouvi falar. Não, o vinho de rosca. Qual? Que você vira só, você vira e destrava. Tá. Sem ser de os vinhos australianos todos são Screw Cap, os da Nova Zelândia. Porque tem chique, gente, é tampinha de latão. É uma rolha de... me chama Screw Cap. Que eu tenho comprado muito vinho verde que já vem com essa Screw Cap. Os australianos, os da Nova Zelândia, todos eles, porque a cortiça... Tem muito problema de logística para chegar até na Austrália. Mas se os vinhos portugueses, muitos vinhos estão vindo com a Screw Cap, imagino das outras localidades. E não quer dizer, o vinho com Screw Cap não quer dizer que ele é um vinho inferior. Muita gente tem tem essa sensação. Não, de forma alguma. Não. Porque o vinho verde eu tomo assim, porque é um vinho muito verão, muito gostosinho. Acidez, leve, gostoso. Pro verão, às vezes eu prefiro até tomar vinho verde do que cerveja. Amo vinho verde, amo. E qualquer um, gente. Eu vejo ali que é vinho verde, eu compro. Dificilmente você vai ter um problema, né? Sim. Mas amo. E é isso. Não é porque tem Screw Cap que ele é pior, não. É só uma escolha do produtor. E é menos charmoso de colecionar também, né? Dá pra colocar lá na caixinha. Ainda se tem o logo da vinícola em cima, mas se não tem, né? Mas não quer dizer que ele é inferior, não. É uma escolha mesmo. Aqui, a Screw Cap já não permite... microoxigenação. Ela é lacrada, lacra. Então isso é bom e ruim, né? Porque também, como não permite esse processo de microoxigenação, o vinho demora mais para evoluir, se for um vinho de guarda. Você tem um vinho do dia a dia, assim? Um vinho... Esse aqui é um vinho do dia a dia. Vinho facinho de beber, que é o que... Uma indicação? Barato? Bom e barato? Não, porque assim, tem uns vinhos que eu e o Rafa a gente pega pro dia a dia, assim, né? Que são vinhos, obviamente, mais em conta, sim, né? Porque não dá pra você gastar todo dia mais na bebida do que você gasta na comida. Sim. Né? Você então tem que comer primeiro, né? E tem os vinhos que, tipo, vamos comprar esse vinho hoje, que vai ser o primeiro que a gente vai tomar. Tá. Obviamente a gente faz uma seleção, tipo, esse é o mais caro, a gente vai tomar primeiro, porque depois a gente vai estar bêbado, a gente aproveita os mais baratos. Sabe um vinho muito barato e muito bem feito? O Almaden. Então, o Almaden custa R$35. Foi esse que ele indicou pra gente outro dia, né? Que eu encontrei do nada, a pessoa no mercado, a pessoa já me indicou um vídeo de o Almaden, já comprou. R$35, Gewürztraminer, ou Sauvignon Blanc, ou Chardonnay. R$35, muito bem feitinho. As vinícolas brasileiras deram um grande salto nas qualidades. Especialmente nos espumantes. Porque o vinho brasileiro, ela sempre é o vinho brasileiro. Não tô nem falando de vinho regional aqui da nossa região. Tô falando de vinho dessas grandes vinícolas, né? E melhoraram muito. Melhoraram muito. Os espumantes, assim, tranquilamente hoje os espumantes brasileiros estão entre os top 5, assim, do mundo. Uau. Tranquilamente. Uau. Junto com champanhe, de repente uma cava espanhola. Eu amo cava. Eu amo. Mas tá entre os 5 tranquilamente. Os espumantes, os vinhos tranquilos, tem ótimos vinhos também, tintos e brancos. Estão um pouquinho atrás, mas os espumantes... E mudou completamente seu paladar, né? Você não consegue tomar vinho por recreação ou só por alcoolismo? Tomo, claro que eu tomo. Tomo porque o processo de beber não precisa ser tão complexo. Não é sempre que precisa. Eu tenho Senão medo fica chato. Eu tenho medo de ficar triste. Fica chato. Eu tava com vergonha de tomar vinho na sua frente. Não, nunca. Beber vinho é um ato social. Sim. Assim como comer é um ato social. Comer e cozinhar, É um ato social e bíblico.
Aos que têm fé. Católico. Tem ali um negocinho que tá já indicando pra gente. Comer e cozinhar são atos sociais. Porque você escolhe seu alimento, você é procedência, enfim, tudo. E beber vinho também. Então, o ato de beber vinho não pode ser um ato chato. É uma cola social. Complexo. Não precisa ser sempre assim. Você treina seu paladar? Quando eu bebo, eu treino. Quando eu bebo vinho, eu treino automaticamente. Mas assim, tipo, hoje eu tô aqui na minha folga. Vou abrir um vinho, Tô nem falando de socialmente, porque socialmente você tem a conversa, o foco tá às vezes em outras coisas. Sim. Mas você senta sozinha pra tomar um vinho e com o seu ragu e sua garrafa? Se eu tô comendo ali, eu tô treinando. É sempre assim. Você vai abrir um curso? Poderia abrir, né? Você poderia abrir Poderia abrir um curso virtual, né? Iniciantes. Curso iniciante, o básico do vinho. Poderia. Tem muita gente querendo aprender. Porque eu vejo que as pessoas estão bebendo mais vinho hoje, e as pesquisas dizem isso, né? Ano após ano cresce o consumo de vinho. E a gente vê uma variedade enorme. Você vai nos mercados aqui do município, você vê... Município é quem trabalha no poder público, né? Você vai aqui nos mercados da cidade... E bons vinhos, hein? E você percebe que até a importação exclusiva, né? Tem mercado aqui que tem importação exclusiva de vinho. Oba, Dom Olívio. As promoções de vinho, né? O Oba, Dom Olívio, o Pão de Açúcar, até onde era o Paulistão, o Peralta. Ali, às vezes, tem uns vinhos ali que eu falo, nossa, gente. E assim, se você tem um pouquinho de conhecimento, você gasta melhor seu dinheiro. Sim. Você não é enganado. Você pode ser enganado, mas a possibilidade de você ser enganado é muito menor. Quando você vai num evento que cada um leva a sua bebida, e aí você leva um vinho jóia, assim, sabe aquele vinho tipo, tirei da minha guarda para levar. E aí tem um monte de nego bêbado tomando seu vinho, você fica puto. É do jogo. Você tem que ficar puto. A gente precisa falar sobre isso. Eu não gosto de vinho. Daí a pessoa já tomou 10... E tem muito disso. Tipo, não tomo vinho. Aí toma seu vinho. Ou quando te oferecem um vinho. Isso aí é complicado. Olha, toma esse vinho aqui. E às vezes o vinho não é legal. Mas eu não falo. Suave. Mas eu não falo. Eu não cometo essa indelicadeza de falar que o vinho é ruim. Não. Não, nunca cometi. Não faria isso. Mas é claro que a linguagem corporal já aquele vomitinho denuncia, né? Mas porque as pessoas ainda têm esse hábito do vinho de mesa. Porque sabe que você gosta de... toma esse vinho aqui, às vezes. E muitas vezes é o vinho de mesa, que tem o seu valor também. Mas eu não consigo tomar, porque assim, a maioria das pessoas que foram jovens e sentaram numa pracinha com bom sangue de boi, mas tem algum trauma. O vinho de mesa tem o seu valor, porque... Sabu. Não, social. Social. Social, porque muitas famílias vivem, o que paga as contas de muitas vinícolas é o vinho de mesa. Eu acho maravilhoso, eu sou muito a favor, eu tenho amigos que só tomam vinho de mesa, e tem o valor do dia a dia, é o vinho do dia a dia de muitas famílias, não só como sustento, enfim. Mas também... Às vezes não é tão mais barato que o vinho fino. Às vezes não. Mas é o que as pessoas têm acesso, mais fácil. Sim. E eu acho que também a alimentação, o que a gente come, o que a gente bebe, tem muito a ver com a nossa memória afetiva. Total. Então é o vinho do vô, é o vinho da avó, é o vinho da família, né? Então, eu acho que a mesa não posta prato, não sei o que, com pessoas, ela tem esse lugar de memória. E o valor afetivo tem muito valor. Exato. Tem muito valor. Exatamente. Não estou aqui desmerecendo. Isso. É que às vezes você toma um porre de alguma coisa e aí você não pode mais tomar aquela coisa. Tipo eu com o espírito de Minas, eu não tomo cachaça. Nunca mais na minha vida. Nem caipirinha. Eu tenho problema com cachaça também. Sou fraco pra cachaça. Eu sou zero. Mas gosto de cachaça. Eu não consigo tomar. E gosto de uísque também. Uísque eu gosto bastante. Bucanas, Eu vou no Jack Daniels, eu tenho uns Jacks lá mais elaboradinhos, que não são pro dia a dia. Então a gente acaba... resumindo, a gente tem que beber aquilo que a gente pode pagar e ser feliz. Ser feliz. E não dirigir depois. Volta de Uber, dorme na casa do seu amigo, do seu namorado, do seu namorado. Quem nunca? E não dirige. Mas é isso, seja feliz. Não seja o chatão do rolê.
Você não virou o chatão do rolê, não, né? Nunca, porque eu fiquei com medo de sair com você depois que você virou sommelier. Nunca virei o chatão. Eu tava evitando nossa amizade por isso. Tem 5 anos esse programa e não trouxe o Vini até agora, porque eu estava com medo desse momento, desse papo de vinho. Nunca virei porque o chatão. Porque a gente tomava muito vinho quando você era estagiário. Pô, e vinhos bons pra época, eu acho. Não eram vinhos ruins. Eram vinhos bons. Wine. Você já tinha aquele vaso lotado, você tem ainda. Tá fechado. Agora ele migrou também um negócio enorme pra parede que o Rafa me deu de presente. É 1,5 por 1,5, Rafa? Um quadro de 1,5 por 1,5. É, então. Muitos vinhos. E tenho todas as rolhas de Portugal. Tudo que tinha rolha a gente trouxe. Uma bala cheia de rolha. Olha o seu valor afetivo. É o meu valor afetivo. Eu escrevo nas rolhas. Pra lembrar daquilo. Com quem eu bebi aquele vinho. Oh, interessante. Então, meus amigos de Portugal, eu tenho lá várias rolhas, tipo, esse dia aqui a gente tava não sei aonde, esse dia a gente tava não sei aonde. Então, aí não é o vinho que você bebeu, é a companhia que você tá. Exatamente. O vinho é isso também. Por isso que eu não quero ser sommelier. Senão eu não vou mais gostar das pessoas e não vou querer dividir minha garrafa. Maravilhoso, maravilhoso. Você superou esse momento do vinho na tua vida, de virar sommelier, não migrou pra carreira. Não, ainda não. Mas migrou no jornalismo. Migrei pra prefeitura. Você tava bêbado quando você aceitou? Não tava. Eu respondi muito rapidamente, assim, ao convite. Você tava lá na TV Tem, vivendo sua vida, tranquilo, sendo sommelier. Num bom momento. Num bom momento de carreira. Com autonomia, sem problema no trabalho, tranquilo. Bem. Podendo fazer curso, tá indo lá, tudo. Bem. E aí, assim, não tá bom isso. E aí eu fui chamado, acho que era uma terça-feira de manhã. Eu tava trabalhando, fechando o jornal do meio-dia, quando a Carol, que é a gestora adjunta de inovação, que é da comunicação da prefeitura, me convidou. Ela já tinha me convidado uma vez para trabalhar em 2017, logo que o Luiz Fernando assumiu a prefeitura. E eu não tinha aceitado, porque eu tinha acabado de ser promovido na TV. Não, eu preciso cumprir ainda uma missão aqui na TV. E aí ela me chamou de novo. Tem uma pandemia para enfrentar no futuro. No futuro. E aí ela me chamou de novo, eu falei, olha, até amanhã eu te dou a resposta. Pode ser? Ela falou, pode. Mas desde o momento que ela me chamou, eu... Já aceitou? Já aceitei no meu coração. Já. Você fez algum, tipo... joga tudo pra cima. Não fiz. O jornal passando, você entra, mostra a bunda. Não fiz. Não, eu tava de chefe de redação. Porque o Wellington, que é o chefe de redação aqui da TV... Beijo, Wellington. Ele tava de férias. E eu estava como chefe de redação. Gente, a gente tem que valorizar uma empresa que dá férias para seus funcionários. A gente precisa valorizar férias. Precisa valorizar essa segurança social. Fundamental. Da carteira de trabalho, da CTPS. Também, fundamental. Obrigado, Getúlio Vargas. Fundamental. Eu tava de chefe de redação, então eu tava ali com a equipe toda, né, sob minha responsabilidade, e recebi o convite e aceitei. A galera te respeita porque você é bonzinho, cara de bonzinho. Sim. Não sei trabalhando, porque eu nunca trabalhei com você. Não, sou mais bonzinho do que... Humano, uma pessoa querida, fofa e novo. Porque das primeiras vezes que eu fui chefe de redação na TV, eu chefiava pessoas de 50 anos, 45, e eu tinha 25. Com 25 já estava chefe de redação. Tem esse negócio? Tem. A gente sempre acreditou que quanto mais idade... Do etarismo ali, né? A idade que rege essas relações, e não é mais assim. Não, mas aí eu tentei chefiar e ganhar a confiança das pessoas... de uma forma mais positiva. 10 anos de casa também, né? Mas as primeiras vezes que eu fui chefe de redação, eu tinha 3, 4 anos, 3 anos de TV. E com 25 de idade. Com pessoas... Não sabia nada da vida! Mas aí eu fui ouvindo o que as pessoas tinham a me dizer. E tentando ponderar sempre. Não, mas a gente pode fazer assim. Mas sempre ouvindo a pessoa. Então, nessa de ouvir e de parar, prestar atenção no que as pessoas tinham pra me falar, eu fui ganhando a confiança. Sem ser o chefe carrasco, sem ser o cara escroto que assedia. Nunca foi o meu perfil esse. Muita gente, ainda mais pessoas novas, né, que alcançam esse lugar que é um poder. Claro que é. Né?
às vezes elas são tomadas por uma insegurança Sim. e aí precisam se impor Sim. de uma forma que não é bacana. Ou é insegurança ou é o excesso de ego. Tem essa também, tem esse veneninho do poder. Exato. Né? Não, mas nunca, a chefia nunca me corrompeu nesse sentido, até porque quando você é gestor, você está gestor. Você está. Isso é uma lição para a vida. Você está gestor. Qualquer coisa relacionada da profissão, você está. Você está. E aí, a partir do momento que você entende que você está, que aquilo é um momento, você desapega dessas questões de ego. Claro que tem, lógico, ninguém é hipócrita de dizer. Sim. Mas é besteira, é besteira. Você vai se indispor com... Claro, às vezes precisa de atrito. Sim. O atrito, às vezes, é fundamental. Necessário. Mas tem 80% das coisas não tem necessidade de um atrito. Você pode resolver conversando. Não, e uma redação que tem essa questão que é tudo na Plural. hora. Que, se você trabalha num ambiente ruim, nada funciona. Se você criar mais atrito do que já tem, ou você perde o grupo, ou você perde a sua saúde, você perde tudo. Alguma coisa vai embora. Alguma coisa vai embora. Então, eu acho que ser gestor é ser um mediador também, mas também ser o cara que decide. Sim. Mas sempre ouvindo, nisso, sempre né? ouvindo. Sempre ouvindo o que as pessoas têm a dizer. A partir do momento que você ouviu o que as pessoas têm a dizer, você decide. E aí o problema é seu, a responsabilidade é sua, mas você ouviu. E aí você sai de um grande conglomerado de mídia e vai para uma prefeitura. Para a área de comunicação. Para a área de comunicação. Que aí é uma outra... Aí você se torna uma vitrine. Tudo bem... Você tava na rua o tempo todo, mas... Troco de lugar do balcão. Troca de lugar do balcão. Né? Aí vamos pensar naquele gestor lá em Jarinu. Sim. Vamos pensar em todas as denúncias que foram feitas, as matérias e tal. Natural. E aí? E aí que você percebe... Faz 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. E aí você percebe que fazer política pública é muito difícil. Sim. Com orçamento... limitado. Sim. E quando fazer gestão pública é você elencar prioridades das prioridades. Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. E aí você precisa escolher qual a prioridade. E é difícil fazer isso. Mas quem tem capacidade de fazer isso é só um bom gestor. Sim. Porque tudo é necessidade básica. Sim. Saúde pública, educação de qualidade, assistência social. Tudo é prioridade. E aí você tem que estabelecer de acordo com aquele orçamento que você tem. E aí você percebe as dificuldades de você colocar em prática essas políticas públicas. De cultura, de acesso à informação, de tudo, de tudo. E é difícil. Serviços públicos, Serviços que a gente tava falando públicos, aqui, que é varrição, o lixo, matinho. Tudo né? é difícil. Pra galera que tá em casa... Mas não é desculpa, viu? Não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Mas pra galera que tá em casa, a gente fala de gestão pública, a gente tá falando... O Vini tá hoje na Prefeitura Municipal de Jundiaí, trabalhando na área de comunicação. A gente se encontra de vez em quando, sim, né? Nos eventos. Nos rolês de trabalho. Mas são muitas pastas para gerir a cidade. Muitas São pastas. muitos funcionários ali trabalhando, são muitos terceirizados, né? Sim. Quando a gente fala de serviços públicos, a gente está falando justamente da galera que tem um serviço muito essencial, Sim. né? Você falou coletor de lixo, coletor de lixo, gari. A galera da limpeza da cidade tá ali naquela pasta. E a gente sentiu esses trabalhos básicos durante a pandemia, o quanto faz falta. Muito. O quanto o invisível que passa com um caminhão, né, de madrugada, a hora que você tá jantando, a hora que você tá recolhido. Profundo respeito por eles. Quando não passaram, por conta, né, da pandemia ou qualquer outra, a gente vê o estrago que a gente faz. O estrago que a gente faz. Sim, o quanto de resíduo a gente gera. Quanto de resíduo a gente gera e esses profissionais que estão lá recolhendo, e o pessoal que varre rua, e o pessoal que corta o mato, enfim. E é uma dinâmica para todo dia. Todos os dias. Porque o lixo não é um dia só na semana. O mato não cresce uma vez por mês. Não. E se chove, cresce mais rápido. E você não termina, é infinito. É. Eu falei só dos serviços públicos, porque a galera não sabe. O que faz serviços públicos, né? É isso. Cortar o mato, arrumar buraco em rua. Iluminação, muitas vezes tem pasta. Mas olha quantas dificuldades tem o gestor público.
É o transporte coletivo. Ó, não falamos do transporte coletivo ainda. Não falamos do transporte coletivo. Que é difícil, é um outro desafio. Então, muitas empresas terceirizadas. Muitas empresas. Que as pessoas também não entendem isso, né? Porque... É o prestador de serviço. A prefeitura faz lá os pedidos, faz as licitações, uma empresa ganha, e aí o ônibus é transporte público, mas não é necessariamente o município fazendo aquela gestão. O município está gerindo um contrato. Exatamente. E cobrando, claro, do prestador. Sim, claro. Mas o serviço, no final... Não é do município. Não é o município, é uma empresa terceirizada. Mas quem é cobrado é o município. É o município. E é justo, porque é dinheiro público, é justo. Né? Mas eu tô colocando esses pontos só pra gente entender essa dinâmica também, né? Sim. Porque também, quando se faz uma licitação, a prefeitura não tem como prever, é óbvio que a legislação permite que você se muna de informações para que seja o melhor prestador, Sim. né? Para o dinheiro público, mas não tem como prever que uma empresa vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou não vai dar conta, enfim. Às vezes uma empresa bem distante da prefeitura que você trabalha. Porque também tem os terceirizados que terceirizam, né? Exatamente. Que não pode, mas acontece. Não pode. Os enfrentamentos que você tem dentro de uma comunicação dentro de um governo, Vini, assim, porque muda tudo, né? Muda toda uma lógica de passar informação. Né? Inverte porque, assim, é o que eu falo, fazer comunicação pública não é só falar bem da administração. Não é. Não é isso. Comunicação pública é muita prestação de serviço. É mais prestação de serviço, muito, inclusive, né? Porque muito. Quem fala bem de prefeitura... A agência cuida disso. Exatamente. Não a agência que cuida disso. Não né? é só falar bem, não são só dia. notícias positivas, mas é muita prestação de serviço. E, principalmente, ouvir o munícipe. Porque você tá na rua. Eu tô na rua todos os dias. Eu gosto de ir pra rua. Isso pra mim é fundamental. Numa assessoria de comunicação, você tá na rua e ouvindo as pessoas. E as pessoas passam demandas. Então aí volta naquele... Você vira o vereador, que né? eu falei, de você continuar sendo um agente social. Porque você continua ouvindo as pessoas. E as pessoas continuam te passando demandas para você resolver junto aos órgãos competentes da prefeitura. Isso acontece muito. Você sabe que você falando isso aqui, você tá abrindo um portal para as pessoas te acessarem, né? E pedir coisas para vocês. Você consegue levar isso aqui lá na tal gestor? Nem tudo a gente consegue resolver imediatamente. Porque aí entra de novo, é a prioridade. A prioridade da prioridade. E você também não pode passar. Qual o critério para você passar uma pessoa na frente de outra? Sim. Não, mas as pessoas são muito habituadas a isso. Porque eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém. Isso. E não pode ser assim, não. Porque tem demandas diferentes. Às vezes uma pessoa que está numa situação mais delicada de saúde, essa pessoa sim. Prioridade. Isso está contemplado no SUS, em qualquer hospital. Mas às vezes não é do caso de você passar a pessoa, porque ela não está numa situação delicada e você tem que... Mas o brasileiro, você sente uma educação com relação ao fazer político do dia a dia do brasileiro que é muito peculiar? O brasileiro, ele... Olha, eu vou falar um aspecto positivo e um negativo que eu vejo hoje em dia. Fala um positivo, dois negativos. Tá. Não, pode fazer o positivo, por exemplo, o que eu vejo hoje. Que hoje as pessoas, elas acabam se apropriando mais do espaço público. Sim. Hoje. Na nossa época, tinha muito mais pichação. Sim. E muito mais lugares depredados. Sim. Praça... depredadas pela população. Sim. Porque o que é do Estado não é meu. Isso, as pessoas não... E é sempre o outro. O outro suja a rua, o outro quebrou aqui, o outro... Hoje em dia, se a prefeitura vai lá e reforma uma praça, num determinado bairro, você não vê tanta pichação mais. Mas não é porque tem câmera? Não sei. Eu acho que não é um inibidor nesse caso. Não, eu acho que é uma apropriação do espaço público mais... Estou usando. Isso. A comunicação da prefeitura também passa por isso. A comunicação pública também passa por isso. De mostrar para a população a importância daquele espaço. E a importância dela preservar o espaço para ela se apropriar daquilo. Para ela usar. E passa por isso também a comunicação. Da gente, reformou essa praça... A praça tem isso. Tudo disponível para a população, mas cuide. Se aproprie daquilo. Aquilo é um espaço seu.
É seu, não é da prefeitura. É seu, não é da prefeitura. A prefeitura fez o papel dela de reformar, agora é seu. Então eu vejo que em muitos lugares, pelo menos aqui em Jundiaí, que a população tá cuidando mais do espaço público do que cuidava antes. Eu lembro de campanhas de prefeitura, não lembro exatamente qual a prefeitura, e eu acho que as prefeituras também estão mudando um pouco a forma de se comunicar com o público, ela tá deixando de ser tão formal. Sim, mais jovem. É o William Bonner de camiseta, não de terno, né? É isso. Curitiba colocou a capivara em algum momento da comunicação, que também se traz o público mais para perto. Fazer os memes nas redes sociais. Entrar nas trends. Eu acho que isso faz total sentido, até para trazer um público mais novo para as redes, né? De repente, um público que é completamente desconectado de política, enfim, né? Mas eu percebo essa mudança na forma que os órgãos públicos estão se colocando publicamente, né, nas redes sociais. E eu acho que isso tem sido bastante benéfico. Eu esqueci completamente a pergunta que eu ia te fazer, por isso que eu tô enrolando com a capivara. Eu ia te perguntar uma coisa muito pontual, mas passou. Esqueceu. Uma campanha que eu não lembro qual prefeitura que fez, sobre entulhos em bueiros. Uma cidade que teve uma enchente, uma questão ali. E eu lembro de uma campanha muito específica de uma prefeitura, como se fizesse o caminho da água e a água barrasse no entulho, subisse e alagasse a rua. Assim. Prestação de serviço. Só que diferente. Só que era uma responsabilidade da população cuidar para não jogar entulho, madeira ali na boca de lobo, bueiro, né? A comunicação pública passa por isso também. Mas eu lembro muito disso, assim, parecia que eu tava entrando na Eva do Play Center dos anos 80. Eu achei, por exemplo, uma prefeitura que eu achei muito criativa, que a prefeitura implantou iluminação de LED. Eu não lembro qual era a cidade. Jundiaí tá cheio de LED, tá. Mas não foi nós não fizemos isso. A prefeitura implantou iluminação de LED e fez uma associação com o Led Zeppelin. E era o Led Zeppelin. Maravilhoso. Eu achei incrível isso. Maravilhoso. É genial. Tá vendo? Cadê os Olivetos do município, né? A gente lembra de muitas campanhas do Washington Oliveto. Eu acho que faz parte a gente levar isso para essa comunicação social, né? E faz parte do nosso trabalho pensar estrategicamente como fazer cada campanha. Porque assim, mudou muito a comunicação de Jundiaí. Mudou total. Muito nos últimos anos. Tá mais jovem, né? Total. Mas a gente não deixa de fazer jornalismo. Não. Eu, por exemplo, não deixo de fazer jornalismo estando na prefeitura. Não, uma coisa é Instagram. É. Outra coisa é o site da prefeitura, né? As notícias que têm que ser passadas, enfim, são duas coisas muito... São dois departamentos dentro do departamento de comunicação, mas departamentos que são separados. Claro que a gente se conversa, troca ideia, dá sugestão um para o outro, mas cada departamento tem o seu profissional e a sua responsabilidade. E isso é importante para deixar claro que há uma diferença entre fazer jornalismo e passar uma mensagem. Isso, exato. Nem toda mensagem é jornalística. Exatamente. Nem toda. Exatamente. E aí passa por isso também. Mas principalmente, eu acho que a comunicação pública, ela passa principalmente pela prestação de serviço. Sim. Porque é o que as pessoas precisam. É a vacinação, é saúde, serviços públicos, assistência social. Exatamente. Eu acho que... E uma melhoria ou outra, claro, até para prestar contas para o munícipe, para onde o dinheiro dele está indo. Sim. Seja uma implantação de LED, com a música do Led Zeppelin. Compra de material escolar, uniforme, tudo. Uma obra que está sendo bem executada. Jundiaí é uma boa cidade. Boa cidade. Sim. É uma cidade que tem serviços públicos que funcionam. É que as pessoas elas não têm hábito de entrar em site de prefeitura, exceto para serviços. O carnê de IPTU, esses serviços. Mas não para ver as notícias. Não para ver notícia. O que eu acho... Eu tenho mais um hábitozinho assim de entrar de vez em quando, para dar uma stalkeada nas coisas que estão acontecendo no município. Mas Jundiaí também tem aquele monitor, né? A gente estava conversando de projetos e tal, que eu acho super didático. Sim. Jundiaí acompanha todos os projetos prioritários de forma assim, para e passo, o tempo todo, acompanhando e cobrando os envolvidos por cada projeto para que ele ande rapidamente para que seja entregue logo para a população. Na medida do possível, o poder público funciona de outra forma, e é importante que a relação do poder público, o setor privado trata o poder público de outra forma. Exatamente. Nas contratações, em valores...
Sim. É muito diferente. Então, poucas prefeituras têm esse acompanhamento de projetos, Eu acho muito escritório legal. de projetos. Eu acho muito legal. Toda semana tem uma reunião de plataformas, com todas as plataformas de gestão da prefeitura, com a apresentação de todas as obras prioritárias, todas as obras que estão no observatório, e todas são atualizadas semanalmente. Da semana passada para essa, como andou? Andou? Por que não andou? O que está faltando? Andou mais do que estava previsto? Ótimo. Continua nesse ritmo. Andou menos? E até para repassar as responsabilidades para que todos os envolvidos saibam o que eles têm que fazer. E tem dado certo, porque as obras estão sendo entregues aí. Né? Qual que é o teu maior desafio, assim, até de linguagem, de... Eu ia usar a palavra mindset, mas me recuso. Do olhar mesmo, né? Porque você continua olhando para a cidade. Total. De uma forma muito holística, assim. Sim. A maneira de se comunicar é diferente do que você fazia na TV Tem. Sim. Mas o dia a dia, eu imagino que seja... Você não passa por um acidente de carro e quer falar sobre aquilo? Um trânsito? Sim, de saber o que está acontecendo. Sim, é normal isso. Mas já não... Mas às vezes eu paro. Tem essa curiosidade, às vezes. Ligou. Então. Ó, tem um acidente. Tem um acidente aqui. E a gente se fala diariamente. Mas tem isso. Mas acho que o maior desafio é que a mensagem chegue. E chegue da forma que ela tem que chegar. Acho que esse é o maior desafio. Especialmente a prestação de serviço. A gente soltou uma matéria aí nos últimos dias que a vacinação contra a gripe só tem 34% de adesão. Tá todo mundo gripado e ninguém tá tomando a vacina. Por quê? E não falta veiculação. Rede social, tem notícia. Aí tem muito. De comunicação, de foto, propaganda. Tudo. E não chega. Mas você não acha que isso também tem a ver com essa ressaca que a gente está tendo ainda? Do movimento antivacina. Do movimento antivacina. Tem melhorado um pouquinho, mas ainda está nessa ressaca. Então, eu acho que o maior desafio é fazer chegar e impactar as pessoas positivamente. A ponto delas saírem de casa e ir na UBS mais próxima... E se vacinar. Se vacinarem. Eu acho que esse é o maior desafio. Hoje. É você passar credibilidade suficiente para que a pessoa se sinta segura para ela ir até lá e se vacinar. Eu tomei 5 doses de Covid. 5, eram as 5, eu tomei as 5. E tomo todo ano a vacina contra a gripe. Não sei quantas eu tomei, porque eu tomei umas que eram duplas, né? Que era... Abivalente. É para ser 5. Para nossa faixa etária é para ser 5. Nossa, você é 10 anos mais novo que eu, garoto. 8, eu tenho que tomar. Então. Eu já tenho que tomar umas outras extras, né? Mas é isso. Então é difícil, né? É um desafio que a gente busca todos os dias. E agora tem uma questão que é muito peculiar, especificamente deste ano. O site da prefeitura sai do ar. Exatamente. Tem uma data logo... que vai julho, né? Na 5 de julho? O julho já não pode mais veicular nada, né? E é a primeira vez que você vai passar por esse desafio do lado de cá do balcão, né? Exatamente, é a primeira vez. Eu não sei como vai ser. Então, ao vivo, sua carta de demissão, não precisaremos mais do seu serviço, não tem... Tô brincando. Não, eu vou estar lá. É uma piadoca. Eu vou estar lá. Porque... a rede social acho que também não pode, não lembro nada, né? Site, fica tudo parado. Tudo parado. Até para não configurar uma eventual campanha. Tal. Mas para esse lugar de prestação de serviço é meio complicado, né? Alguns serviços muito essenciais você pode comunicar de uma forma bem... né? E aí a gente usa a imprensa, né? Isso. E aí começa a usar a imprensa de, olha... vai ter uma campanha, nos ajude com isso. Quando eu estava do outro lado, fazia muito isso. A gente tinha um contato com os assessores, que hoje eu sou assessor, mas a gente tinha esse contato direto do assessor passar a sugestão e a gente, olha, nós estamos precisando da ajuda. Vamos fazer? Vamos fazer. A adesão tá baixa, vocês podem fazer? Claro, é o papel da TV fazer isso. Então é esse o papel, né? Muda, mas a rotina é parecida.
Quer continuar no serviço público? Eu quero continuar. A gente tava falando disso antes, né? Quero porque continuar. É um negocinho... É um mosquitinho que pica, gente. Que não é dengue, mas, assim, muda a vida, né? Você tá do lado de cada... Eu também tenho esse lugar, né? Trabalhar dentro de uma prefeitura municipal. E esse lugar de prestação de serviço, de construção mesmo, né? Ele é incrível, eu sinto, né? que o meu trabalho impacta todos os dias. Que bom. De alguma forma. O meu não. O seu também. Você é uma produtora cultural incrível. Obrigado, paguei ele pra falar isso. Mas... A cultura impacta todos os dias também. Que é transversal, né? Não vou ficar fazendo discurso de cultura aqui defendendo, mas é transversal, porque conversa com segurança pública, com saúde, com um monte de coisa. E é uma cadeia de empregos que é gerada. É uma cadeia de empregos. Às vezes as pessoas esquecem 3% é maior que a indústria automobilística neste país. A cultura gera mais renda do que a indústria automobilística. É isso. Então... Você quer continuar nessa missão de impactar vidas? Quero. Aí vai nessa premissa que eu sempre levei para a vida profissional e a gente... é impossível você não misturar. Sim. Não trabalho, tem porquê. Não tem por que não misturar. Faço questão de misturar, porque... Para fazer sentido. Para fazer sentido, você precisa misturar tudo. Para fazer sentido. Senão, não tem como. Tem que ter um propósito. Hoje eu não sou jornalista. Não faz sentido para mim. E entra nisso, de ser um agente social, de participar da mudança positiva do mundo. Sim. De impactar pessoas, de impactar ideias. É isso que eu quero pra minha vida, pra sempre, assim. Talvez hoje no serviço público, gosto muito do que eu faço. Amanhã, a gente não sabe. Sim. Mas é isso, impactar pessoas. Amanhã uma vinícola ali na região dos Pirineus. Ser dono de uma vinícola na Itália. Só um parênteses aqui, só interrompendo aqui. Eu assisti um filme muito ruim, que é tipo uma comédia romântica. Mas a mina tava lá, perdida na vida, e aí sem dinheiro, devendo aluguel e não sei o quê. E de repente ela recebeu uma notícia que um tio da mãe dela faleceu, não sei o quê. E ela recebeu uma vinícola. Que chato. Não assistiu? Que chato, hein? Tem madrugadas acordadas, Rafael. Mas assim, ela recebeu uma vinícola e ela foi viver o negócio de entender vinícola, porque ela só bebia vinho, tipo eu, para beber vinho. E qual é o filme mesmo? Não tenho ideia, mas ela achou o amor da vida dela, ganhou uma vinícola. Bem clichê. Maravilhoso. Sabe aquele filme pra você assistir? Pra você falar, eu gostei disso. Tenho chance. Pode ser. É isso, porque você é jovem ainda. Somos jovens. Tem muitos tios ainda na sua vida. Não tem um tio que tem uma vinícola. A minha família é pequena, vai saber. Sou filho único ainda. Vai saber. Vini. Quem sabe daqui Portugal, 20 anos. Itália, os vinhos californianos estão ali no páreo. Quem sabe o Whitehead não traz um... Pode ser. Imagina um vinho cabeça branca, rolha branca no vinho. Cara, seria muito... Tu já pensa na marca aqui, eu já tô pensando. Vamos pensar nisso, quem sabe, né? Uma vinícola em Portugal seria uma boa... Na região da Bairrada. Eu topo. Né? No Douro. É uma região ali, beirando o Rio Douro. A gente tem que olhar cidades que não podem ser alagadas nos próximos 10 anos. Que o Douro perigoso. Esse impacto ambiental também. A gente tem que fazer uma conta ali pro futuro, né? Pra gente não passar apertado e perder toda a nossa produção de uva. Pois é. É isso, a gente entrevista as pessoas, faz negócios para um futuro, imagina o quê? Uma herança, porque é isso a vida, né, E você para 10 anos? Daqui 10 anos? O que você pensa? Gaveta, né? Alô, Gaveta. 52 anos, já penso ali na... Não, vai estar 52 anos bem. Tô aqui, ó, pensando... é carvalho, a madeira do vinho? Não, o caixão mesmo. A gente começa degustando uma madeira no vinho e aí, né? É isso. Um berço esplêndido. É isso. Ô, Vini, você tá ativo nas redes sociais? Tô. Meu Instagram é Vini Whitehead, cabeça branca. Cabeça branca. Facebook, alguém usa Facebook? Gente, não, mas eu tenho Facebook. Eu entrei outro dia, postei uma foto compartilhada, eu tirei um pozinho lá dos contatos, dei um oi pra uma galera. O Facebook já tá fora de moda, né? Não. Tá fora de moda. Mas seus pais estão no Facebook? Usam o Facebook? Pouco. Usam mais o Instagram. Os meus pais já usam mais o Instagram. Eu só não saí do Facebook ainda porque eu sei que tem uma galera que consome especificamente Facebook. Tem.
Jornal da Região tá aí pra dizer. Jornal da Região. Todo mundo consome o Jornal da... Assim, muita gente consome o Jornal da Região. E tá no Facebook mais, né? Aham. Ele tem um site. Então, acho que eu nunca entrei no site, assim. Porque no Facebook tá tudo, né? Tá tudo. O Ivan coloca tudo. Manda um abraço maravilhoso. pro Ivan. Ivan maravilhoso. Revolucionou a comunicação de Jundiaí. Sim. Ele e o Chororó são grandes e proeminentes pessoas aqui. Você já trouxe o Chororó aqui? Já, né? Já. Vai lá no meu canal assistir o Eu não vi o Chororó, eu não vi. Eu vou dar uma olhada. É antiga já? Não, foi uns 2 meses, né, que o motoboy Chororó veio aqui. Figura, uma figura. Maravilhoso. Ele trabalha melhor que muito jornalista por aí, Mas não é? Eu acho. Em cima dos fatos. E tem uma consciência, porque ele veio aqui e falou, o cara pega a moto, sai pra fazer isso, pra fazer aquilo. Preocupado. Ele tem que ter uma proteção social. Olha. Tá vendo? Gostei disso. É isso aí, gente. É isso aí. Vini, amei te ver. Também. Amei. Nós passamos aí do normal, né? Passamos a sua 5 horas. De 7 horas. 7 horas, né? Você teve como viver 7 horas comigo, agora a gente pode ficar mais 2 anos sem se ver. O pessoal, será que sabe que horas são? Eu sei que, né? Vai passar. Quase meia-noite agora. É isso, aqui. Ele chegou aqui 7h30 da noite. Eu adorei. Toma essa, Podpah. Toma essa, Flow Podcast. Fizemos o podcast mais longo, mas a gente vai colocar só uma partezinha, só pra você em casa. Pra não ficar chato, pra vocês não se cansarem. Depois ter a parte 2 e continua. Sempre. Logo a gente faz uma parte 2 e vamos fazer com vários vinhos. Vamos fazer uma... O pessoal faz a harmonização facial, a gente vai fazer a harmonização de vinho que a gente é mais esperto. Mas geralmente quem faz a harmonização facial não tem um resultado legal, né? Não. Por isso que chama demonização facial. Exatamente. Triste. Melhor fazer a harmonização. Sim, do que ficar virando o rosto da pessoa aqui na câmera, assim, ó. Imagina. Não, gente. É isso, gente. Olha, conversei com o... Eu ia falar enólogo. Não sou enólogo. O sommelier, o ator, o jornalista, o homem, o amigo, o companheiro para todas as horas, o palmeirense. Palmeirense. Ainda palmeirense? Sempre. Você não desistiu disso? Não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a minha carteira de sócio. Não vou tirar aqui, porque tira. Minha carteira de sócio. Quero ver se tem mesmo. Minha carteira de sócio e minha carteira Como chama a presidente? É Leila Pereira. Leila Pereira. Deixa eu achar aqui que carteira... aquela carteira desorganizada, né? Perdeu. Aquela carteira desorganizada. Mas ela tá por aqui. Eu ia pegar minha lugar. carteira pra mostrar meu cartão do Banco Inter de São Paulo. Não tem R$1 na conta, mas eu tenho o cartão de São Paulo. Só por causa do São Paulo. Claro. Aí, não sei onde tá. Você tem um monte de camiseta tá aqui ainda? Sim, ó. Aqui, ó. Olha lá. Eu vou pegar isso na mão, vai. Olha aí. Do clube e do sócio torcedor. Olha, gente, esta criança, pra você que tá pela rádio, eu não vou fazer uma audiodescrição, então você vai pro YouTube, se inscreve no canal. Às vezes eu vou lá na piscina, lá do Palmeiras. Você vai? Vou. Muito eventualmente, né? Mas vou. Interior avante. Cidade e campo. Pra usar o clube, né? Eu vou decorar esse nome pra jogar no bicho. Vai que eu jogue no porco, amanhã eu ganho dinheiro. Vamos fazer amanhã. Topa jogar no bicho? Vamos jogar no bicho amanhã. Julinha, tem um joguinho aí pra gente. Eu tenho meu assessor de jogo do bicho. Isso é super importante. Já falamos de fé, falamos de tudo hoje. Tudo. Né? O problema técnico. E teremos um caminho da fé pra percorrer aí. E Santiago de Compostela também. Calma. Primeiro você vai ter que andar a cavalo até Aparecida. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, tá fechado. Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever nos canais do Francamente. Estamos no YouTube, Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Também estamos pela Rádio Difusora Jundiaí. Estamos no Instagram e outras redes sociais que você encontrar e que a gente desconhece, mas estaremos lá por algum motivo. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.